bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você estiver nos acompanhando aqui no MandoCast, pelo YouTube do Terra do Mando e pelos tocadores. Oi, Uira! Olá! Hoje eu tô uma coisa assim, vibes descanso, amiga. Sim, eu sei porquê, porque semana passada eu carreguei esse fardo sozinho. Suas férias, vacation. Não, você me lascou semana passada. Se não fosse a Fabiana, não tinha acontecido o MandoCast. Então, né, mas... Primeiro férias minha, depois férias tuas. Você concordou, amiga, que eu patinei? Não concordei, não. Só um minutinho, só acho assim vou lhe que chorar. você tá zoando comigo só porque eu tirei férias, né? Amiga, eu gostei da corzinha, viu? Foi boa a viagem? Foi, que cor? Você peguei cor não hoje. Amiga, vamos fingir que tá só nós dois aqui lá vem, numa querendo conversa deixar íntima. entre mãos lençóis. Você recebeu alguns seguidores semana passada no seu Instagram? Alguns. Então tá. A audiência tá viva desse MandoCast. A audiência desse MandoCast... Na verdade, graças a Deus, a gente recebe novos amigos, novos seguidores a cada semana. Pessoas que estavam curiosas pra saber onde você estava na era dele. O pessoal acha que é Big Brother a rede social. Uai, amiga, se é Big Brother, eu não sei. Como é que é o nome desse programa novo chato que a Globo lançou, no estilo do Big Brother? Alguma coisa estrelas? Casa de Alguém. Não lembro. É um Big Brother com cantor, gente. Chato, programa chato. Nayara tava em confinamento, cantando num barco. Uma coisa assim, ó, Celine Dion. Nossa Senhora. Depois vocês vão lá no Instagram dela, que tá lá ainda, Aí viu? o pessoal vai procurar, não tem nada disso. Não, amiga, se você apagou e fazer eu passar essa vergonha, eu vou ligar pro meu advogado na Alemanha. Não, eu não tava cantando num barco, eu tava cantando no cais. Ai, quem não tá vendo com imagem, gente? Poxa... Pessoal dos verdade, tocadores, cada arrisquei. Camada nesse podcast. É que eu não sou cantora, né? Mas ela lançou um Vitor Clay aí, depois vocês vão lá no feed da Nayara, @Nayara P. Andere. Pode ir lá que todos os posts do Terra do Mando ela tá marcada. Fácil, vocês acham a Nayara. Tem gente que vem do @Terra do Mando pro meu Insta. Não, mas tô brincando, pode gente, seguir. Não manda sugestão de pauta pra gente no inbox, não. Manda o zap, tá aí pra isso. Manda pra gente, não. Só que ninguém vem me mandar pedido pra mandar fotinho de pé, nem nada disso, não. Pack do pezinho, não. Não. Como diria Eliana, rede social não é pra isso, não. Apenas pare, tá bom? Amiga, eu tô com uma dor na lombar. Ontem era uma dor no pé. Amanhã provavelmente vai ser uma dor na nuca. Você quer fazer o seguinte? Deita aqui em cima que eu subo em cima das suas costas. Quem sabe essa dor sua. Não, amiga, não. Eu fico eu em acho pé, que a gente tem uma pessoa melhor. Eu acho que a gente tem uma pessoa melhor pra falar sobre isso, amiga. Concordo. Vamos dar uma segurada. Gente, quem não sentiu alguma dor na vida, né? Eu vou falar a verdade que eu tive... Uma das minhas avós faleceu com mais de 80 anos. Quer dizer, as duas faleceram mais velhas assim, né? Octogenárias. Só que uma não teve nem dor de cabeça. Nunca soube que era uma dor de cabeça na vida. E você imagina, eu queria ser assim, né? Porque a minha herança genética é da enxaqueca. Só que hoje a gente vai esmiuçar. Vamos dar um nome pra esse podcast? Sem dor. Porque a dor faz parte da vida, mas você não precisa viver com ela. Você pode aprender a colocar ela de lado, em segundo plano, pra ela não dominar você. E é sobre isso que a gente conversa agora com a especialista em medicina da dor e saúde da família também, doutora Fernanda Laraia. Olá! Tudo bem? Tudo jóia, ó. Sorridente a Fernanda, né? Sorrisão, ó. Nossa, que sorriso bonito, gente. Foi uma brincadeira a questão de subir aqui pra acabar com a dor, que a gente sabe que não é dessa forma, né? Menina, mas não tá muito de longe, não. Dá pra gente pensar em alguns benefícios dessa manobra ousada que você sugeriu. É porque tem massagistas, aqui em Pouso Alegre até tem um massagista japonês, que ele faz uma das massagens, sobe em cima das costas da pessoa. Gente. E olha que meu pai foi muitos anos, muitas pessoas da minha família iam nele. E assim, pra quem tava com a questão da dor mesmo na coluna e tudo mais, ou a pessoa que tinha até aquela diferença entre uma perna e outra, e ele colocava em equilíbrio. Mas assim, isso é um dos tipos de terapias, né, que ajudam, porque a gente sabe que a dor, ela pode ser algo muito complexo. De uma pequena dor de cabeça, às vezes a pessoa tem algum outro problema mais sério neurológico, ou em qualquer parte do corpo, a dor normalmente serve de alerta, doutora Fernanda. Exatamente. A dor, hoje em dia a gente fala que a dor é o 5º sinal vital. Então, pensa assim, você passou mal, foi pro hospital, a primeira coisa que as pessoas vão ver é a frequência que seu coração bate, a sua respiração, sua temperatura. E hoje em dia a dor é considerada como um sinal vital tão importante quanto. Por quê? Ela faz parte do nosso sistema de proteção. Por exemplo, você está na sua casa fazendo um brigadeiro, imagina que você bate o braço na panela quente e você não percebe
que a panela te queimou. Você não sente dor. O que vai acontecer? Seu braço vai continuar lá e vai queimar mais, e vai queimar mais, e vai queimar mais. E aí corre o risco de você ter uma lesão gigante. Então, a dor, ela existe justamente para nos proteger. O problema é que, às vezes, essa proteção, ela sai um pouco da medida. E aí, é nesses casos que a dor deixa de ser um sintoma e passa a ser uma doença. Então, a dor crônica, ela já pode ser considerada uma doença. Por quê? Porque todas as vias que estão envolvidas na nossa sensação de dor, elas podem ser comprometidas de alguma maneira. E eu achei espetacular isso que você falou da sua familiar, que nunca teve nenhuma dor, porque a dor ela é muito relacionada à nossa saúde mental. Elas compartilham vias, elas compartilham caminhos. Então, algumas pessoas, elas sentem menos dor porque tem um enfrentamento melhor, a saúde mental tá mais redondinha. Lógico, a gente tem fator genético, tem N outras coisas envolvidas na patogênese, ou seja, no aparecimento e instalação da dor e da dor crônica. Mas também existe muita coisa que a gente pode fazer, não só para tratar, mas para prevenir a dor também. Sabe o que acontece um outro caso que eu vou contar aqui. Na época que eu trabalhava na D2 lá em Santa Rita, uma das locutoras, no caso da Amy, da difusora, ela é casada com um senhor que ele tem insensibilidade à dor. Aí era até difícil saber quando ele ficava doente. Porque, por exemplo, é uma pessoa que não manifesta febre quando tem uma infecção, que não sente dor quando tem algum problema de saúde. E nesses casos, mas é um percentual raro da população que é insensível à dor? Menina, eu não sei te responder. Eu sei que existe. Eu acredito que seja uma doença rara, mas eu não sei te falar em porcentagem. Ele, assim, tem vários locais que podem, dentro da via de dor, pincelando rapidamente, só pra gente entender. A dor, ela está muito correlacionada aos nossos tecidos, então, a pele, aos órgãos, aos ossos, aos músculos e aos nervos que saem do nosso cérebro e vão para a periferia. Então, a gente tem nervo no corpo todo, até a pontinha das mãos, pontinha dos pés. E esses nervos, eles são responsáveis para a gente perceber o ambiente. Então, a gente sente se está calor, se está frio, se está macio, se está áspero, se está quente, se está doloroso ou não. E a gente tem alguns nervinhos que são especializados em sentir dor. E aí, eles mandam o sinal para o nosso cérebro. Então, tem 2 tipos de nervinhos, 2 tipos de fibras. Uma manda em 0,1 segundos, que são as fibras rápidas, e outra manda em 1 segundo, que são as fibras lentas. E aí, elas são as responsáveis pela nossa proteção. Por exemplo, você está com uma úlcera no seu estômago. Tá com um buraco no estômago, você tem que sentir dor, porque se você não sentir dor, você não vai atrás. Você levou uma paulada no seu braço, teve uma alteração de pressão. Tem que ter uma inflamação, tem que ter uma dor para sinalizar para o seu cérebro. Então, essa mesma via que está aqui na pontinha, ela sobe de volta para sua cabeça. E além dessa via que manda a dor, a gente tem uma outra via que é a via que segura a dor. Então, a gente tem a via que ativa e a gente tem a via que inibe. Por isso que a gente escuta aquelas histórias, fulano tomou um tiro, mas ele continuou andando, ele nem sentiu, aí ele só foi sentir depois de N tempo. Por quê? Porque quando a gente está numa situação de perigo, já tem alguns estudos que trazem a favor de que essas fibras, elas bloqueiam a sensação de dor e você consegue tocar a vida até você acalmar e aí depois os estímulos, ela para de inibir o estímulo de dor e ele volta. Então, a dor é extremamente complexa. E no meio desse caminho, além da correlação com todas as alterações que podem acontecer fora dessa linha, considerando problema de estômago, de intestino, alguma artrite, algum problema no local, tem ainda a questão da saúde mental. Porque a dor ela é interpretada no cérebro e alguns desses sinais vão no cérebro. Então, olha que loucura. E aí, no caso do esposo da sua amiga, qual dessas áreas está afetada? Então, deve ser um caso muito interessante de ser estudado. E ele tem que tomar extra cuidado. As pessoas que têm diabetes, por exemplo, às vezes têm uma lesão no nervinho do pé. E aí é um perigo, porque entra uma pedrinha no sapato, eles não sentem. E a cicatrização para um diabético é complicada. E aí vai virando uma ferida, o diabetes atrasa na hora de cicatrizar. Então, imagina,
É um mundo muito maluco e que a gente não conhece tanto. Eu lembro, assim, um comentário, quando a primeira vez que eu ouvi, as pessoas comentam de primeira, né? Que delícia, queria eu não sentir dor. Mas o que ela falava como alguém que convive, ela falava assim, é complicado, porque você nunca sabe quando há um problema, ou às vezes até de maior gravidade, se instalando no organismo da pessoa. Então, a dor realmente, ela de certa forma, ela é ruim de ser sentida, mas ela é benéfica, mais uma vez falando como um alerta de saúde. Ela é um ótimo alerta de saúde, mas quem tem dor crônica, então, por exemplo, quem tem enxaqueca há muitos anos, ou quem tem uma dor lombar há muitos anos, ou qualquer outro tipo de dor, é importante, na verdade, que a pessoa conheça a sua dor. Porque dor não é só dor. Tem a dor, que é a dor de eu fiquei sentado no sofá o dia inteiro. Tem a dor, que é a dor de estar pinçando uma hérnia na minha coluna. E essas dores são diferentes. Mulher que tem dor pélvica, por exemplo, tem as dores que são por conta de músculos na região da pelve, a dor pode ser por conta de endometriose, e cada tipo de dor e cada local que a dor está, ela pode vir numa sensação diferente. Vou te contar uma história. Eu tenho uma síndrome dolorosa desde que eu tinha 13 anos, que chama... Desde que eu tinha 13 anos, não. Acho que eu nasci com ela, mas eu fui descobrir depois. Não descobri aos 13, fui descobrir há pouco tempo. E aí... Inclusive, esse recado é para que vocês não errem como eu errei e não sofram como eu sofri. Pessoal de casa, atentem-se caso existam esses sintomas. Eu sempre fui uma criança muito panguá. Eu não fazia arte, eu não subia em árvore, eu era uma criança, colorir. E eu me quebrava toda. Quebrei braço, perna, eu falava que eu tinha cartão fidelidade na ortopedia. Porque... direto, eu tava torcendo, fraturando, e acabei virando uma criança um pouco mais medrosa, porque eu sabia que eu, entre aspas, quebrava com uma certa facilidade, mas eu não entendia muito bem. E, enfim, cresci, vida seguiu. Quando eu tinha 13 anos, que aí, daquela espichada, né, eu comecei a ter algumas dores em região lombar, em região de ombros, mas eu não entendia muito bem. E, além disso... eu sou uma pessoa que eu marco muito fácil. Então, por exemplo, se eu ficar com a minha mão apoiada aqui, daqui um pouquinho, faz o desenho facinho. Se eu mexo com água fria, fica muito vermelho, suor, atividade física. Ok, seguimos a vida, fiz várias crises de dor ao longo da vida, e aí eu ia em neurologista, neurocirurgião, ortopedista, fiz ressonância 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomografia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não achava nada. Achava umas coisinhas muito tontas. Eu ficava, gente, mas não é isso. Aí eu fazia pilates, às vezes melhorava. Qual é a moral da história que eu fui descobrir recentemente e que é muito comum? Existe uma síndrome, um conjunto de sintomas que chama-se síndrome da hipermobilidade articular. O que é a síndrome da hipermobilidade articular? É o conjunto de 3 sintomas. Sensibilidade cutânea, hipermobilidade da articulação. Então, a nossa articulação, a gente tem o osso, a gente tem o músculo, e amarrando o osso no músculo como uma corda é o tendão. Quem tem hipermobilidade articular, ao invés de ser uma corda amarrando, é um elástico. Então, o músculo começa a ficar duro para tentar dar conta do tranco, porém, as articulações, elas dão uma sambada. Então, quando eu vou fazer assim, o dedo vai muito para trás, o braço dobra mais que deveria. Uma mulher elástico. Uma mulher elástico. Maravilhosa. Porém, uma mulher elástico mais travada, porque a musculatura fica dura e dói. É tipo a dor de cãibra. E aí... a síndrome da hipermobilidade articular. Então, a gente falou da sensibilidade cutânea, da alteração dos tendões. E, de brinde, vem um sintoma que todo mundo vai falar que é frescura, mas está em livro, dê em Google. Fadiga. A pessoa que tem hipermobilidade articular, ela é mais cozida. E é um cansaço real, assim. E tipo é um sintoma... dá sono? Oi? É uma coisa tipo dar sono no meio do nada? Não, é cansaço. Eu acho que a melhor palavra no vocabulário mineiro para descrever é cozido. A pessoa que é cozida. E isso é um sintoma muito frequente na dor crônica, inclusive. O pessoal adora falar, é porque a pessoa tá folgando, enfim. Mas tem o sintoma de fadiga. Mas assim, a gente consegue enfrentar, atravessa, a vida que segue. E aí, essa contratura muscular, ela dá dor.
Imagina você ficar segurando essa caneca assim o dia inteiro. Sua mão vai doer pra caramba. E como você resolve? Com a técnica maravilhosa que a Nayara compartilhou com a gente, da pisada. Você solta a musculatura. Atividade física e alongamento. Você fala, pô, a pessoa hipermóvel tem que alongar? Tem que alongar, porque o músculo tá duro. tá tenso, Mas até isso tem uma certa moderação também no exercício, nos cuidados, para não ter, por exemplo, alguma distensão muscular. Perfeito, é perigosíssimo, porque quando vai abrir o braço não, é lá pra... treine sem acompanhamento. Tem que ter uma pessoa vigiando pra falar, amiguinha, braço é só até aqui. Ah, não, mas eu vou até lá. Não, mas é só até aqui. Mas será que esse braço meu é meio... diagnosticado ao vivo. Mas a gente pode fazer mais umas avaliações. Olha, aí. Eu vou ver se pega o barulho no microfone. Escutem, gente. Ai, meu Deus! Faz parte. Gente. Ai, que pessoas crocantes. Quando eu fui pro quartel, que o médico do quartel falou assim, abra os braços pra mim igual o Cristo Redentor. E eu abri assim. Ele viu que não ficava reto. Ele olhou, ele falou assim, você já quebrou o braço? Eu falei, não. Ele falou assim, o que aconteceu com o seu braço? Eu falei, nada. Ele, não, assim. Tá normal. Olha só. Aí você foi dispensado. Fiquei um tempo, depois fui dispensado. Não foi por causa do braço. A gente é muito, assim, dá pra ser muito funcional. Sim. Existem graus, então existem síndromes que elas são bem mais pesadas em relação à parte de hipermobilidade, a fadiga. E outra coisa terrível é que quando, pelo menos comigo é assim, e alguns outros pacientes de hipermobilidade também tem. Quando vai fazer atividade física, eu faço como se fosse uma alergia. Então, por exemplo, essa semana que tava toda as fuligens por conta das queimadas, fui lavar o quintal de casa, feliz e contente. Corajosa. Minha coxa começou a ficar vermelha, parecendo que eu tava tendo um choque anafilático. Mas é por causa da movimentação. E pra fazer academia? Aí tem que tomar antialérgico pra fazer exercício no começo, até o corpo adaptar. Só que até eu descobri que nariz de porco, que focinho de porco não era tomada, e que essa dor que eu sentia, que muitas vezes era uma dor idêntica à dor de compressão radicular, a dor de hérnia. Vem da lombar pro pé. Só que aí eu descobri o tal do ponto gatilho. O que é isso? A nossa musculatura, o certo dela é ser igual ao nosso cabelo. Um músculo do lado do outro. Quando a musculatura ela é super exigida, você fica muito tempo na mesma posição ou esforça muito, ela faz como se fosse um nozinho ali e ela não oxigena direito. E aí esse nozinho produz uma substância que chama ácido lático, que é a mesma substância que produz quando a gente exercita muito. E dói. E aí você aperta nele, como às vezes ele acaba encostando em alguma outra estrutura que tem vascular, tem vaso, tem nervo junto, às vezes você aperta aqui, dói lá no ombro. E aí, o nome disso é ponto gatilho. E como você solta o ponto gatilho? Com a técnica maravilhosa Nayara, gente. Ela é vanguardista. Você dando aperta. Um murro na minha cara. Não dá um murro, mas você aperta, segura. Isso chama compressão isquêmica, a técnica. Aperta, segura por pelo menos 1 minuto. E aí, na hora que aperta, você quer morrer. Você xinga a família inteira, as 8 gerações. Depois a dor vai sumindo. E aí ela some, relaxa e você fica bem. Também dá para infiltrar, dá para fazer agulhamento, existem várias outras técnicas, mas qual é a moral da história? Eu tive que descobrir qual era a dor de quando eu hiperestendia e estava fazendo exercício errado, qual era a dor de quando eu estava com ponto gatilho, qual era a dor que realmente tinha uma correlação com a coluna, quando eu não dormia, o sono, ele é importantíssimo para quem tem dor, a dor piorava, então no outro dia dá umas crises muito doidas, tem correlação com a alimentação. E aí é um processo de autoconhecimento. Só que depois que você conhece, eu começo com umas dores de cabeça psicodélicas. Posso saber que eu tô com ponto gatilho cervical. Já meto a mão ali, não é sinusite, é ponto gatilho, melhorou. A dor da sinusite é outra. E isso te empodera de uma maneira que você consegue... Você para de ter medo da dor. E aí é o que você falou. Desperta até uma certa curiosidade de você saber da onde vem aquela dor, né? É isso. Quando você descobre da onde vem... E o que você pode fazer na sua casa para melhorar ou para prevenir, isso te dá uma liberdade tão grande. E é por isso que eu gosto muito de falar sobre dor, porque é um tema que não é tão difundido quanto os outros temas de saúde que a gente acaba conversando. 80% das pessoas que procuram hospital é por conta de dor. De 30% a 40% dos brasileiros têm dor crônica. 40% dos atestados de saúde das empresas, falta, etc., é por conta de sintomas de dor mal resolvidos. Então, assim, é uma coisa que está super presente. E a gente não dá a devida atenção.
Então, é com muito carinho que eu trago essa história prolongada para vocês, mas espero que tenha ajudado alguém em casa. Às vezes, eu tenho vários pacientes que achavam que era fibromialgia, e aí a gente foi acompanhando, foi vendo os sinais. Na verdade, era uma hipermobilidade articular. Qual seria a diferença, até para quem está ouvindo em casa, da fibromialgia? Para a hipermobilidade articular, na verdade, a fibromialgia ela é outro desafio, porque a gente não conseguiu bater o martelo de onde vem. Mas a fibromialgia, ela tem que ter alguns pontos dolorosos, ela é considerada uma doença reumatológica, ela também tem componentes psicossomáticos, então ela tem a parte emocional que interfere, também precisa de exercício físico para melhorar. Mas a síndrome da hipermobilidade articular, ela tem algumas outras características que a fibromialgia não tem. E nada impede que a pessoa tenha as duas coisas também. E a gente tem que tomar cuidado até mesmo com o antidepressivo, que a minha mãe teve o início de diagnóstico de fibromialgia, e ela estava tratando uma depressão, ela teve que suspender a medicação que ela estava utilizando para tentar fechar o diagnóstico de fibromialgia. E no fim das contas não era, e foi uma questão também medicamentosa. E a gente entra numa outra questão, doutora, que é uma, assim, eu acredito que a maior parte dos brasileiros deve ter a farmacinha dentro de casa. E aí o que acontece? Eu tendo a minha farmacinha, eu e a Nayara, a gente adora trocar remédio. Ai, amiga, eu tô com uma dor. Tem um aqui novo que eu tô testando. Não, testando não sou ratinho de laboratório, não. O que acontece? O brasileiro tem a cultura de perguntar pro farmacêutico. Farmacêuticos, calma, tá? Não vem me cancelar, não. Tô com uma dor de cabeça aqui. Dor de cabeça, zilhões de motivos para uma dor de cabeça. Aí a pessoa toma um analgésico. Beleza, passou ali, conseguiu dormir, acordou no outro dia, a dor de novo. Essa cultura é perigosa, né? A pessoa comprar o remédio, ela se automedicar e muitas vezes mascarar, porque a dor, na verdade, é uma revelação de alguma coisa. Que conselho que você deixa para as pessoas, porque isso é alarmante. Gente, vamos lá. Momento tenso. Buemba. Momento tenso. Existem medicações para dor que pioram a dor, incluindo opioides, que é a melhor medicação para dor. 50% das pessoas que têm algum tipo de dor neuropática acabam piorando com o uso de anti-inflamatório. E ainda corre o risco de gerar resistência. Então, a pessoa que tem enxaqueca, fica tomando dipirona um dia, beleza, no primeiro mês tá ótimo. Dali 1 ano, você toma dipirona, tic-tac, não vai fazer nada. Aí a pessoa muda o remédio. Só que chega uma hora... Não, tô falando mais. Não, que acaba a figurinha, a gente sim. pode ver. Mas eu, quando tenho a minha enxaqueca anual, que eu tenho laringite, faringite ou amigdalite uma vez por ano e uma enxaqueca por ano. É uma coisa Natal, Ano Novo. Sorte sua que é uma vez. Quando eu tenho a enxaqueca do ano, eu sei. E eu já vou pro hospital e tomo na veia. Gente, acabou. Porque tem dia que, eu falo pra você por causa da rotina que a gente tem, é estressante. Você olha para um computador o dia inteiro, você tá no telefone, de repente você pega ali uma luz batendo no seu rosto, você sabe que aquela dor é de cansaço, é de estresse, e aí você já consegue traçar um diagnóstico, vou colocar entre aspas. Mas quando você chega numa situação, por exemplo, eu tive um piripaque quando eu trabalhava no comércio. Um rolo com uma cliente, não liberei crediário dela, foi um negócio horroroso. E ela começou a falar comigo, eu senti... sabe quando você via nos filmes, assim, que o Brasil não teve muito essa cultura de laboratório em escolas. Que você via, assim, aquela ebulição e ia subindo e subindo, assim, naqueles tubos de ensaio. Eu me senti daquele jeito. Eu apaguei. Acordei no hospital 4 horas depois. E aí que eu fui preocupar que era uma dor de cabeça que já estava tendo um prenúncio, fui ter um diagnóstico bem depois, que aí eu tirei chapa de cabeça, fiz um monte de coisa... Mas eu mascarava nesse tempo. E aí você começa a entender que o corpo exige alguns limites. Olha, pode trabalhar, faz, acontece, mas tem uma hora que você tem que parar. O brasileiro com esse medicamento, qual o tipo de risco que ele corre, por exemplo, com o opioide, que é o mais popular? A dipirona até não tem tanto risco quanto o paracetamol, que a gente viu que o pessoal está demonizando ele agora. A dipirona está um pouco mais santinha, o paracetamol está mais demoníaco. Que tipo de coisas que podem acontecer, por exemplo, eu sou uma pessoa declaradamente viciada em paracetamol. Quais são os riscos que uma pessoa comum dentro de casa pode correr tomando esse tipo de medicação sem prescrição? Tá, vamos lá. A automedicação, ela sempre é perigosa. Por quê? Quando a gente vai estudar um medicamento, a gente tem que saber aonde ele age. E essa, inclusive, é uma das minhas partes favoritas da dor. Porque lembra aquela via toda psicodélica que a gente desenhou no começo?
cada tipo de remédio vai agir num lugar. Por exemplo, na sua casa, você está com uma lâmpada piscando. Será que o problema dessa lâmpada é o bulbo que está ruim? É a lâmpada que está ruim? É o fio da rua? É o fio de dentro da sua casa? Aonde você vai mexer? Quando você se medica sozinha, como se fosse lá, não, o problema é o fio da rua. E você vai mexer no fio da rua. Sem saber de onde está vindo, para onde que vai. E existe o risco de você fazer um problema maior. Então, a avaliação da dor, ela não é uma avaliação rápida. E ela não é uma avaliação simples. A minha consulta, particularmente, é uma consulta demorada. Eu levo 1h30 na primeira consulta. Porque eu preciso saber de tudo. De onde você veio, para onde você vai, todos os exames eu peço para levar. Se dorme bem, se come bem, se a relação com a família é boa, o que já teve de problema de saúde, o que toma, o que já tomou, o que toma e não fala pro médico que toma. Então, assim, até a gente ter esse vínculo, esse conforto da pessoa conversar e entender tudo o que está acontecendo, demora. E aí a gente vai investigando pra gente conseguir traçar da onde que tá vindo essa dor e medicar no ponto, dar o tiro certeiro. Então, por exemplo, tem gente que mistura paracetamol com dipirona, que são medicações bastante parecidas. O paracetamol, ele acaba exigindo um pouco mais do fígado. E é por isso que a turma não gosta. Eu, pessoalmente, sou o time dipirona. Amo uma dipirona de 1 grama. As pessoas acham que porque a dipirona é comum... meu coração já fica assim. É um arraso, gente. As pessoas acham que a dipirona é comum e aí eles desfazem da dipirona. Dipirona, um beijo. Ela tá até assistindo a gente. Um beijo pra você. O pessoal faz aqueles memes. Qual que é o seu remédio favorito? Posso dar uma dica, aproveitar? Dipirona. Alguma farmácia vai ter que patrocinar esse Mandocast. Comprem... Não vou falar marca. Olha. Comprem remédios femininos para cólica. É dipirona 1 grama igual aquele que você paga o triplo do preço. Olha. Fique esperto. Você chegou na gôndola da dipirona, lembra aquela embalagem rosa que tem a silhueta de uma mulher assim? Custa 11. A outra, igual, custa 28, porque a embalagem tem essas diferenciações. E às vezes você vai comprar uma Gillette feminina, é mais cara que a masculina e é a mesma lâmina. Nesse sentido, as mulheres saem na frente. Então, quem gosta, Tim Dipirona, dá uma olhada nas embalagens de produtos femininos, que estão lá, a mocinha, como é que fala? Cólica, coisas assim, que você vai ver que é dipirona 1 grama igual as outras que você compra e, ó, bem mais barato, inclusive. Só tomar cuidado com as associações. Tem que ser dipirona sozinha. Porque às vezes ela tá com uma amiguinha junto, e aí a amiguinha acaba te dando uns probleminhas. Só dipirona. Agora, uma boa dica. Você falando de descobrir onde a silhueta tá a dor, não erra. de descobrir onde tá a dor, a pessoa, primeira coisa, então, ela tem que se conhecer. E quando chegar numa consulta, falar o que ela realmente sente. Independente se é uma consulta particular, se é um pronto-socorro, uma UPA, um posto de saúde. Achar o eletricista. Médico de saúde da família. Lembra do bulbo estragado? Tem que achar o eletricista. O eletricista é um médico. Mas, ó, existem diferenças. Uma coisa é uma criança que não sabe descrever a dor que ela sente, ou às vezes... um idoso que também a vida inteira não teve alguém que teve paciência para perguntar e ele ensinar, né? E aí quem tá acompanhando é que tem que tentar extrair isso para poder levar a hora que chegar na consulta. Mais ou menos. Né, assim, falando que a gente tem que trazer isso à tona, né? Sim. Mas a pessoa em si, que ela dá conta de explicar tudo, não é aquele negócio igual você falou. Tem coisa que não conta pro médico. Mas, assim, para que você vai perder o tempo de uma consulta se não é para você falar a verdade? E tentar resolver o seu problema. Você trouxe um ponto muito polêmico e que a gente bate muito em cima no mundo da dor. Que é, pessoas que não falam também sentem dor. Crianças que não sabem falar da dor também sentem dor. O paciente que está em coma também sente dor. E existem... E dentro da medicina da dor, a gente tem vários instrumentos para isso, para avaliar a dor de pessoas que não falam. Escalas de dor voltadas para criança, para idoso, para gente que não fala. Até para animalzinho de estimação tem. Tem escala de dor para animalzinho. E aí, a gente entendendo o contexto daquela pessoa, e entendendo todos os fatores, as questões clínicas. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa, uma mulher de 20 anos em idade fértil com dor abdominal... Outra coisa é uma senhora de 80 anos queixando de dor abdominal. Outra coisa é um homem que tem história de pedra no rim queixando de dor abdominal. Então, a gente sempre vai direcionar o nosso olhar
para o contexto dessa pessoa. E por isso que existe uma especialidade à parte, que é a medicina da dor, que vai trazer questões dos reumatologistas, dos anestesiologistas, dos ortopedistas, dos neurologistas, dos psiquiatras, para conseguir fazer essa avaliação voltada para a dor sintoma ou dor doença, interferir com todo o arsenal que a medicina da dor traz, que vai desde medicação, terapia com fisioterapeuta, psicólogo, algumas intervenções, bloqueio, infiltração, botox, terapia de choque, eletroneuromodulação. A lista, graças a Deus, é grande. Então, a gente tem um bom arsenal para a gente trabalhar e o melhor é, lógico, tem que alinhar as expectativas, não é toda dor que dá pra zerar. Muitas vezes a dor ela tem que se tornar uma dor tolerável e tá tudo bem. Mas recuperar a qualidade de vida da pessoa que tem dor e trazer esse alívio, que muitas vezes é o alívio de ouvir. Porque quantas vezes a gente não escuta, porque dor é frescura, porque tá fazendo corpo mole, porque ela fala que tem dor toda vez pra vir. E pode ser que realmente tenha alguma correlação dentro da parte psicológica com a dor, mas não é porque a dor tem um componente psicológico que ela não é real. A dor, ela é a verdade para quem sente. E isso precisa ser muito respeitado e levado muito a sério. Que às vezes a gente não leva, principalmente quem tem dor crônica. Tá com dor toda hora. Cada hora queixa de uma coisa. E a pessoa vai evoluindo nessa bola de neve da dor. Você sabia, Uiratan, que existe um limite para definir o que é dor aguda e dor crônica? Não sabia, menina, mas agora você está sabendo. Agora tem alguém para contar pra gente e para os nossos espectadores. Qual a diferença entre as duas? Vamos lá. A dor aguda, normalmente, ela é uma dor relacionada a algum tipo de machucado. E ela é uma dor que ela é súbita e ela tem um período que ela tem que durar. Por exemplo, tô descendo a escada, tropecei, pumba. Tem que doer, é uma dor aguda. Só que essa dor, ela não poderia passar de 3 meses. Normalmente ela é autolimitada, vai uma semana, um mês, não poderia passar de 3 meses. Para além disso, supondo que eu bati o braço aqui na escada, não quebrou, mas ele tá doendo uma semana, 2, 3, um mês. Quando vê 6 meses eu tô com dor no braço da escada. Opa, essa dor já tá entrando na característica de uma dor crônica. E a dor crônica não precisa ser aquela dor que dói o tempo inteiro. A dor crônica pode vir em ondas, por exemplo. O Biratã tem a enxaqueca anual dele. Ele já conhece, ele já sabe. Ele não tem enxaqueca o ano inteiro, mas ele sabe que uma vez por ano essa dor vai vir de forma episódica e ela vai aparecer. Então, a dor aguda, ela é uma dor autolimitada, mais relacionada à lesão. E a dor crônica é uma dor mais estendida, que pode ter períodos e pode ter características diferentes. Mas nesse caso, por exemplo, mesmo com um espaço tão longo de 1 ano, mas a dor sendo frequente, vamos supor, 10 anos que você tem essa dor, vamos colocar aqui de forma fictícia. Tem a razão pra dor mesmo, da minha enxaqueca. Eu até faço um acompanhamento médico com relação a isso. Nesse caso é dor crônica? Não. É aquilo que eu já contei pra você antes. Que eu não vou abrir aqui pros outros, não. O povo vai me mandar mensagem e vai achar que eu tô morrendo, gente. Não tô, não. Calma. O que é a questão, Nai? Nas primeiras evidências da dor, o médico já me deixou ciente do que é a dor normal e o que é a dor que eu tenho que ir na hora ir pro hospital. Então, por exemplo, assim, se eu tô com a enxaqueca... Isso já aconteceu comigo trabalhando aqui no Terra. Aconteceu de eu estar com essa enxaqueca atacada, eu senti, eu vou no hospital. Ah, mas o meu neurologista não tá lá. Não interessa. Ele me passou justamente essa instrução aqui, que eu tenho que tomar tal remédio. E aí, geralmente, eu tomo na veia. Então, é aquele remedinho que queima a veia, horroroso, que você dorme, enfim. Mas o que é a questão? Quando eu tenho esse tipo de dor, eu já sei, assim, o prenúncio dela. Tipo assim, ela vem subindo, assim, ó. Ela começa subindo, assim, das costas, vem vindo pra nuca e sobe pra cabeça. E é uma dor generalizada. Geralmente, quando eu tenho dor de cabeça, ou eu tenho em um lado, ou eu tenho assim mais na testa quando o ar tá muito seco, e por aí vai. Aí, por isso que eu aprendi a definir. Só que eu tenho tido dor de cabeça, e é uma coisa que eu já vou comentar com o meu neurologista na próxima consulta, que é uma associação que eu faço com o calor. Em dias mais quentes, eu tô tendo dor de cabeça recorrente. É tipo assim, às vezes eu consigo aguentar bastante tempo com a dor, temperatura baixa, tomo um banho, a dor passa. É porque muitas vezes eu não tenho paciência de dormir e esperar a dor passar. Mas quando eu tenho essas primeiras dores assim, eu já sei o que é analgésico, o que é hospital. Olha que espetáculo, gente. Esse é o sonho. Assim, a minha missão da vida é essa. É que as pessoas com dores consigam descrever e manejar
da forma que ele trouxe. Talvez, num outro contexto, alguma outra pessoa, qualquer dor de cabeça iria assustar e iria para o hospital. E aí, isso tem todo um impacto, inclusive, psicológico. Sabe quando você vai tirar sangue e aí ela coloca o algodão gelado e o algodão dói? O algodão... Porque a parte emocional tem impacto na nossa percepção de dor. E aí, quando a gente vai falar de dor, a gente tem que entender todos esses componentes. E dentro, trazendo um pouco do conceito de dor, a gente tem 3 grandes grupos para falar de dor. A gente tem a dor neuropática, que é uma dor de lesão dos nervos, então é a dor do herpes zoster. Nossa, inclusive tá bem alta agora falar sobre herpes zoster, né? Sim, e herpes zoster dói, e dói mesmo. E trava a pessoa, né? Por causa da dor. Tem, como eu tava te contando, é porque ela, para quem não sabe, a herpes zoster pode ser... Principalmente, a maioria das vezes, ela vai dar uma dor intensa nos nervos, né? Então, ela causa uma situação de uma paralisia, um derrame facial. No caso da minha irmã, o olho nem lacrimejava, ela não conseguia praticamente piscar no início da doença. E o quadro dela, hoje em dia, é crônico. E ela manifesta com pessoas jovens, né? Sim, é isso que manifestou assusta. Bem jovem. E a vacina é recomendada para pessoas acima de 50 anos de idade, né? Só para quem ainda não recorda do que é a herpes zoster, mas o caso dessa doença ficar mais famosa foi depois do Justin Bieber, né? Ter a doença. Isso que você está falando, a gente pode falar que é um ranking das doenças das dores, né? Que mais incomoda os brasileiros? Então, na verdade, a gente está aqui separando os tipos de dor. Os grupos de dores. A dor que mais incomoda o brasileiro é a lombalgia, a gente vai chegar nela. Mas quando a gente fala de dor neuropática, é uma dor por lesão nervosa. Essa lesão pode ser infecção, que é o caso do herpes zoster, que é o vírus da catapora, dá uma baixada no sistema imune, ele, acha um nervo para chamar de seu e ali ele faz a festa. E é uma dor que respeita um território. Pode ser a dor por compressão, tipo túnel do carpo. Pode ser dor por lesão, tipo uma pessoa que faz algum tipo de acidente. E aí a gente tem a dor nociplástica e a gente tem a dor nociceptiva. Então, a gente tem a dor que vai ser da lesão tecidual e a gente tem a dor que vai ser uma dor que existe por ela mesma. A dor ela pode ser primária, por exemplo, a dor da fibromialgia, que é uma dor que, aparece. Pode ser uma dor secundária, por exemplo, uma úlcera gástrica que dói. Então, a gente tem várias classificações da dor que a gente vai fazer e os tratamentos que a gente vai fazer. Mas uma dor não exclui a outra. Então, vamos supor que eu estou com uma neuralgia pós-herpética no meu braço. E o meu braço dói e eu encostar nele, tem um sintoma que chama alodínia, que é você sentir dor para estímulos não dolorosos. Então, quando eu ponho o dedo aqui, ele não pode doer. Se ele dói, eu tô com uma alodínia. Então, eu coloquei a mão aqui, desesperador. O que eu vou fazer com esse braço? Eu vou proteger ele. E aí, eu vou ficar com ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Toda a musculatura que tem em volta, que não tinha nada a ver com o rolê, vai travar, porque eu tô protegendo. Só que aí, como aqui tá travado, eu vou compensar de cá. E aí eu acabo comprimindo. E aí a gente tem o que a gente chama de bola de neve da dor. Porque a dor, quando ela não é tratada adequadamente, seja no começo, e aí ela vai sensibilizando fibra, ou no decorrer, a dor que era uma dor só neuropática, vira uma dor neuropática e muscular, vira uma dor mista. E aí, porque tá doendo, eu durmo e eu não consigo dormir à noite, porque tá doendo demais. E aí, como eu não dormi, vai doer mais. E aí você entra na bola de neve da dor, que é desesperador. E é por isso que a gente tá aqui informando e trazendo toda essa conversa, que é uma conversa dolorida, mas importante, para que a pessoa entenda o que está acontecendo e consiga interromper essa bola de neve. E não é fácil. Muitas vezes a gente precisa entrar com um psicólogo, equipe multidisciplinar. Gente, então, tem esperança. Espera que a gente vai chegar nesse ponto. E o psiquiatra, o neurologista que me atendeu a primeira vez, ele me indicou um psiquiatra. E eu falei, gente, eu não sou louco. Né? Tadinha da doutora Amanda, falei isso pra ela a primeira vez. Ela rachou o bico de rir, ai, que saudade. Mas ela falou que infelizmente é comum as pessoas falarem isso. Né? O quanto que é bom é o psiquiatra. E eu tomei uma comida de toco do neurologista que ele falou que a próxima vez que eu apagasse eu não voltava. Ele me falou isso. Falou, então é importante que você entenda que você tem limite ali. Porque foi uma briga muito feia com uma cliente. Eu falei há 4 anos atrás, o povo vai achar que foi no Magazine Luiza, não foi não. Pandemia, gente, pulei 4 anos. Foi quando eu trabalhei na Eletrozema, que hoje não chama mais Eletrozema, enfim. A cliente me humilhou de uma forma. Eu lembro que no dia tinha acabado a energia, no centro aqui de Pouso Alegre. Ali na Praça Senador Eduardo Amaral, hoje é aquela loja de R$1 que fica no lugar da antiga Zema, que a Zema fechou.
Sempre acabava a luz, gente, era chover e acabava. E a moça queria comprar uma motinha. E aí eu já tô contando essa história porque eu sei que vai ter gente que vai me infernizar pra me contar. A energia acabou e eu tava no meio da análise de crédito dessa moça. Como essa análise de crédito eu não tinha terminado, ela foi encaminhada automaticamente para a matriz fazer uma análise por meio da central. Era bem automático, tipo assim, quando eu tinha autonomia para autorizar um crediário, eu ia lá e fazia. Quando eu não tinha, eu mandava para a central. Nesse caso, como eu demorei muito tempo para finalizar, porque a energia acabou, eles foram lá, fizeram a análise e recusaram esse crediário. Essa mulher causou tanto comigo. Gente, vocês não têm noção. Ela fez assim, Deus que me perdoe falar, um inferno na minha vida. E ela voltou vários dias na loja para me, como que eu posso falar? Intimidar. Para me intimidar. E no último dia ela foi com o filho e os dois começaram a me ofender e foi um negócio horroroso. A hora que eu levantei, eu já não lembro de mais nada. Eu levantei da cadeira e acordei no hospital. Foi simplesmente... E tem imagem de câmera, porque isso eu usei, né? Óbvio. Porque se a empresa não me prestasse auxílio, eu ia processar a empresa. Eu tinha a imagem da câmera, eu levantei e caí. Tem até aquele ditado, né? Levanta devagar, princesa, senão a pressão cai. Mas eu caí assim, gente. Apagou. Soninho. E aí foi todo um aparato, porque aí o meu gerente na época me pegou, me jogou dentro do carro, me levou no hospital, no Renascentista. Eu lembro que na época era no Renascentista. E aí não precisei ser ressuscitado, nada. Nada, não foi nada assim. Gente, eu desmaiei, mas eu não ouvi nada. Eu já desmaiei outras vezes, eu lembro como era. Eu lembro a sensação do desmaio, mas eu não lembro de nada. O médico me medicou lá, eu demorei umas 4 horas, acordei. Com uma dor de cabeça horrorosa. Aí ele já tava lá com a prancheta, né? Anotando tudo que eu tinha pra falar. E aí eu fui pro psiquiatra, que é uma questão muito importante que as pessoas não levam em consideração do acompanhamento emocional. Eu já senti muitas dores no corpo por conta de emocional, de ansiedade. Horroroso. E eu achava que eu tava benzaço. Uma vez que eu descobri um problema, putz, tô de boa, tô numa nice, mas não é. Ultimamente eu ando tendo muita dor nas pernas. Aí eu falei, putz, eu acho que é a forma que eu tô sentando na cadeira, eu vou trocar a cadeira. Parou. Matei a charada, era a cadeira. Aí eu voltei pra minha cadeira antiga e não percebi que tinha voltado. A minha dor voltou. Eu falei, minha cadeira, não é essa, vou trocar. Eu queria, antes da gente entrar, eu quero que você pense pra você me responder isso, porque é uma polêmica, nós vamos dar um merchan. O caso da Carolina, aqui do sul de Minas. Sim. Que eu acho que é um caso que a gente vai poder aprofundar muito. Pra quem não conhece, ela é uma brasileira, chama Carolina Arruda, de 27 anos, e ela enfrenta uma dor crônica desde os 16. Ela tem a neuralgia do trigêmeo. Você vai explicar melhor pra nós sobre isso. E o mais impressionante é que ela queria buscar a eutanásia no exterior. Ela queria fazer o procedimento na Suíça, ela abriu uma vaquinha, inclusive ela bateu a meta da vaquinha, até que apareceu uma equipe médica, inclusive aqui de Alfenas, que foi fazer a proposta para ela de tipo, vamos tentar mais uma coisinha só mais um trenzinho. Eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. E ela está eu quero saber o seu ela, por enquanto, desistiu da... eu vou trazer atualização sobre isso também, pra gente poder situar o nosso ouvinte, mas eu quero saber o seu parecer. Não precisa ser o parecer técnico, porque eu acho que para estudar um caso desse é muito complicado, precisa ter muita profundidade no paciente. Mas eu quero saber a sua opinião pessoal sobre isso, e profissional também. E a gente vai falar um pouco sobre o desfecho dessa história, que já estamos rumando para um desfecho. Olha. Fechou? Antes disso, gente, deixa eu pôr minha trilhinha aqui. E daqui a pouquinho tem participações no Instagram. Para quem não sabe, nesse período eu estou de férias. Então esse programa do Ira, gente. E esse programa foi gravado previamente. A gente chamou os nossos espectadores e ouvintes para participar com a gente no Instagram, com perguntinhas na nossa caixinha de perguntas. Então, se você que está aí nos ouvindo ainda não nos segue no Instagram, faça isso, porque quando a gente tem essas ocasiões especiais, assim, que a gente grava o programa, a gente quer interagir do mesmo jeito, a gente conta com a sua participação. Instagram, @Terra do Mandu, hein, isso, gente? @Terra do Mandu. Inclusive, Nayarinha, setembro, tem muita gente que abre um negócio próprio. E a gente precisa conscientizá-los de registrar a sua marca, a sua patente,
Pra não acontecer da pessoa abrir a loja da Nayarinha, toda vez eu vou falar isso. Lá vem. Abrir a loja da Nayarinha e de repente, gatinha, uma outra Nayara abre uma lojinha chamada Loja da Nayarinha. E aí? Como é que faz? Gente, dica pra você, independente se você vai abrir sua empresa, se você já tem, se você quer registrar a sua marca, porque a sua marca tem valor, não deixe ela então desprotegida. E a dica nossa é do IDET, que é o instituto que tem, claro, todo tipo de parâmetro e o know-how que você precisa para registrar a sua marca com qualidade e segurança, acima de tudo. Eles fazem a pesquisa em vários países, né, mais de 150 países, atendem em vários países, atendem em todo o Brasil. E o IDET fica aqui no sul de Minas, aqui em Pouso Alegre, pertinho do Terra do Mandu. É o Instituto de Registro de Marcas e Patentes e eles também realizam pesquisas empresariais. A gente confia que as marcas Terra do Mandu, Manducast, Manducar, Mandu News, todas elas são registradas, patenteadas e ninguém copia. Por quê? Se aparecer alguém com a marca igual, beijinho no ombro, que a nossa patente derruba. Se copiar, o que vai acontecer com você, ó? O facão vai comer, eu já tô avisando. Não vai ter como. E eu só lembrar... Não, ter como tem, mas a gente vai na justiça. Mas a pessoa vai perder a empresa, o nome, né? Vai ter que mudar de nome. E eu lembro sempre de um caso aqui em Pouso Alegre que a gente viu uma empresa que já tinha mais de 10 anos de funcionamento, uma empresa da área de saúde, e ela teve que mudar a marca dela depois desse tempo todo. E ela era conhecida pela população por um nome, e ela depois teve que mudar para outro nome. Claro que nunca foi divulgado o que é, mas pessoas por trás dos bastidores tinham comentado que foi justamente isso. Eles, infelizmente, perderam a marca com a qual eles trabalharam. E às vezes isso é justamente pelo que a gente está falando aqui do podcast. A gente está falando da pessoa, às vezes, passar por uma situação porque ela não tinha informação a respeito. Mas aqui no Manducast a gente dá. E sobre registro de marcas, a dica é o IDET. Então você pode entrar em contato com eles, que tem o escritório aqui na Avenida Prefeito Tony Toledo, número 55, no conjunto 2B, no bairro Fátima 2. Terra do Mandu fica aqui, ó, na via gastronômica, na saída aqui pro viaduto, né, da BR-459. Então é nesse local. Mas se você quiser mais informações, passa uma mensagem no Zap, entre em contato em horário comercial com o IDET. Você de qualquer lugar do Brasil e em vários países do exterior também pode solicitar aí um orçamento dos serviços deles. É 359-8867-8856, 359-8867-8856. E eu queria também aproveitar e agradecer outro parceiro aqui nosso, que o ano inteiro tá com a gente. O Henrique Cabeleireiro, que é quem eu confio há mais de 20 anos e sempre tô passando por lá. Todo dia de podcast eu dou uma passadinha no salão do Henrique, e além disso, né, no meu cuidado básico do dia a dia, porque a gente tem que se cuidar, né? E, claro, assim como a gente tem que cuidar da saúde. Então, pensou em um salão de qualidade, com muita experiência, Henrique Cabeleireiro aqui em Pouso Alegre, atendendo todo o sul de Minas, na rua Coronel Herculano Cobra, a rua da Agência Central dos Correios em Pouso Alegre, número 275. Anota aí o Zap, 359-8815-3875. 359-8815-3875. Fala que você conferiu essa dica do Henrique Cabeleireiro aqui no podcast, que você ficou sabendo que a Nayara é cliente dele, que nem tem condições especiais. Ele aceita calvos também. Também. Calvos são bem-vindos. Tinha uma época que ele fazia justamente o tratamento capilar, né? Pessoas calvas para calvos com entradas e saídas, aeroportos de mosquito, estão bem... Magson, um beijo pra você. Nossa, Magson tá nos acompanhando aqui. Magson. Você fala amiga, isso só nada além da verdade. Né? Amiga, eu dei uma tosada. Gente, vai dar um erro de continuidade esse negócio da gente gravar podcast. Porque o pessoal vai te que no episódio anterior, que no episódio anterior eu tava de cabelo grande. Nesse eu pareci pequeno. No outro de trás eu já tava com o cabelo pequeno. Vai ser uma coisa assim, tirei pra lavar. Mas vamos lá, vamos voltar pro nosso assunto antes da gente dar a participação aqui dos nossos seguidores do Instagram. Também tem algumas perguntas que eu separei antes da gente começar o programa. Quero que você dê pra gente, primeiro, doutora, o seu parecer sobre o caso da Carolina, que a gente precisa entender, situar o nosso ouvinte, e depois eu trago alguns desfechos, alguns plot twists nessa história pra gente poder situar eles a respeito disso. Você considera, no caso assim, ela teve a dor mais forte do mundo, a pior dor do mundo. Ela chegou a um consenso de que ela queria, né, realmente fazer a prática do suicídio lá na Suíça, mas ela encontrou essa proposta, essa tentativa dessa equipe médica aqui sul-mineira
para tentar reverter essa história, reverter essa ideia que ela teve? Qual é o posicionamento que você tem com relação a isso? Tentar até a última chance? Até onde você entende que o desgaste do paciente pode atrapalhar o tratamento dele? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho muito legal que foi uma equipe da região que se prestou a ajudá-la. E isso fala muito a favor da saúde que a gente tem aqui no sul de Minas também. Então, assim, é algo que traz bastante satisfação. Porque a gente sempre quer atrelar a saúde de qualidade a grandes centros. E a gente tem aqui no sul de Minas excelentes serviços. E em relação ao caso dela, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Porque, como eu conversei com vocês, a avaliação de dor, ela é uma avaliação multidimensional. Então, a gente tem o nome da doença, que é a neuralgia do trigêmeo. Trigêmeo por conta do nervo. Do nervo, exatamente, o nervo que fica aqui no rosto. A gente tem uma pincelada do estado emocional dela, que ela tá no estado emocional, não sei nem se está mais ansiosa ou mais deprimida, mas a gente sabe que emocionalmente não está 100%. E que ela tem 28 anos e é mulher. Essa é a informação que eu tenho. Então, falta para mim uma série de dados para eu conseguir emitir qualquer parecer, inclusive a favor ou contra. Porque cada paciente de dor é um paciente de dor. Cada limiar de dor é um limiar de dor. E o paciente de dor, ele precisa ser acolhido. Então, quando fala que é a pior dor do mundo, a gente não consegue saber se o título de pior é por conta da dor, é por conta do componente emocional, é porque ela não consegue dormir com essa dor, é porque a dor impacta no estilo de vida. O que é pior para ela? Por que é pior para ela? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa olhar. A gente sabe que existe uma condição ali que está impactando na vida dela a tal ponto de que ela desejou em algum momento não mais viver. Mas e aí? Como que a gente vai explorar isso? Então, o acolhimento da pessoa com dor, e a primeira coisa, comprar o que te é oferecido. Não pode virar, bem capaz que é a pior dor. Não. Pra ela é a pior dor do mundo. E pior que ela foi diagnosticada através de uma crise que ela teve, porque é uma herança genética dela, né? O bisavô teve. E aí, numa das crises, alguém da família viu e falou, putz, era assim. E aí começou a fechar o diagnóstico. Só que eu acredito também, doutora, que um pouco dessa questão da desistência dela, não só pela dor, também é pelas portadas na cara, quando você vai ali tentar fechar um diagnóstico, tentar um tratamento e às vezes não consegue. Pode ter a ver também, né? Tem muita coisa envolvida. Tem a automedicação, que pode piorar o quadro, que a gente já conversou. Então, quem garante que não começou a fazer a troca de figurinha de remédios vários? Algum desses remédios acabou ativando ainda mais a dor neuropática, porque a via de dor da parte neuropática é uma via que é muito sensível à química, a agentes químicos. Então, você pode, inclusive, fomentar a dor, piorar a dor com determinadas medicações. Então, a gente não sabe. E aí é a parte mais interessante da medicina de dor, que é descobrir o ponto e tentar atuar nele. Então, o que eu imagino é que essa equipe que acolheu essa moça está com um psicólogo, com fisioterapeutas, possivelmente com psiquiatra, com equipe de neurologia junto. A medicina da dor, ela tem uma aba intervencionista que pode agir no nervo, pode agir na central de percepção de dor. Tem a medicação de via oral, tem a fisioterapia e a reabilitação, inclusive da parte de nervos. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Não sei o quanto disso foi feito, não sei qual que é a história dela, quais são os exames, se tem alguma outra condição associada, como é a alimentação. A gente já tem uma linha que está trazendo um impacto fortíssimo da alimentação na percepção de dor também. Então, são muitos fatores que estão contribuindo para essa percepção. Mas eu sempre venho no benefício da dúvida. Eu sempre dou o benefício da dúvida. E a temporalidade, então o passar dos dias, o passar das semanas é o que vai trazer um retorno. Eu não tenho grandes dados e não me inteirei muito no caso dela. Mas eu irei acompanhar a discussão aqui de vocês também. Caso alguém saiba mais, queira deixar no comentário, me marca para eu acompanhar a discussão. Porque eu sou muito curiosa e eu acho que essa foi uma das áreas que mais me atraiu para a medicina da dor. Eu quero descobrir. Sim. Então, me contem. Vamos trazer um desfecho já do último dia 24 de agosto.
Essa matéria está postada na Folha de São Paulo. Fala, né, sobre a Carolina Arruda, de 27 anos, que relatou um alívio nos últimos dias após iniciar o uso de morfina por meio de um dispositivo que é acionado remotamente por ela. No último sábado, ela passou por essa cirurgia na Santa Casa de Alfenas, aqui em Minas Gerais, para implantar essa bomba de infusão de fármacos, o sistema intratecal de liberação de medicamentos. Em uma publicação no Instagram, Carolina afirmou que a bomba diminuiu a dor, embora não tenha efeito sobre as crises. Abre aspas, nada até agora foi capaz de controlar as crises, mas já é um alívio. Segundo os médicos, uma vez que a bomba libera os medicamentos nos receptores da dor, diretamente próximos da coluna vertebral, ao invés de viajar através do sistema circulatório, podem aliviar a dor com uma pequena fração em comparação com doses de medicamentos orais. O equipamento tem um intervalo mínimo aí de 1 hora entre os acionamentos. A bomba é conectada a um catéter dentro do sistema nervoso central e aumenta em 300 vezes a potência do medicamento, além de reduzir efeitos colaterais e adversos. Ela compartilhou, né, nas redes sociais a experiência dela aí com o dispositivo. Ele tem cerca de 20 mililitros armazenados e a reposição é feita por meio de uma injeção de seringa desse medicamento. Até explica que a neuralgia do trigêmeo é um distúrbio, né, que provoca dores intensas, sensações de choque na região do rosto, podendo também atingir a cabeça por onde passa o nervo. Ele é responsável, né, pela sensibilidade tátil, térmica, dolorosa da face também. Caso o tratamento não dê certo, a opção vai ser submeter a Camila a uma nova cirurgia de descompressão vascular do nervo trigêmeo, e se nenhuma das opções proporcionar alívio para ela, a última tentativa vai ser a nucleotractomia trigeminal, cirurgia que tem o objetivo de interromper a transmissão sensitiva do nervo trigêmeo. É uma coisa até mais radical, né? Os médicos têm expectativa de sucesso nesse primeiro tratamento, pois esse implante aí de neuroestimuladores é uma terapia avançada, embora não seja possível dar garantias aí com os diagnósticos, né? Ela chamou atenção nas redes sociais, como eu disse, por causa da vaquinha. Há 11 anos ela via vivendo essa condição e ela iria para a Suíça, onde essa prática aí de autoextermínio é permitida por lei. Vamos acompanhar, torcer por ela. Esse caso... Ela já deu um que está começando a fazer efeito, vamos dizer assim. Já tá alivia. Uma das várias perspectivas que ela precisava. Né? Exato. Tá fazendo por onde, né? Uhum. Eu acho que o fato dela ter aceitado o tratamento foi muito corajoso. Porque se a pessoa, inclusive, turma, se você tiver com qualquer pensamento estranho aí, liga no CVV, viu? Não perde tempo, não vamos fazer bobeira aí, não. CVV é o Centro de Valorização da Vida. Tem voluntário lá atendendo 24 horas por dia. O número é o 188, tá? É ligação a central, gratuita. Ligação gratuita. Você pode entrar em contato via e-mail, diretamente no posto de atendimento físico mesmo da Prefeitura de Pouso Alegre, da sua cidade. Tem o núcleo de prevenção à violência também. Então, assim, qualquer coisa, procura um atendimento psiquiátrico. Não vai fazer besteira por conta de dor, que a gente vai caminhar esse trem junto. Mas eu achei muito corajoso da parte dela, ela ter aceitado um novo tratamento. Porque se ela chegou nessa decisão, né, de viajar para fora, desfazer todo o vínculo familiar que ela tinha ali para ela, né, chegar a vias de fato, ela realmente deu mais uma chance para a medicina. Isso é muito bonito. Eu achei muito forte da parte dela. Sim, e esse caso, ele consegue trazer pra gente algumas perspectivas também que servem para todos os pacientes de dor, que é a dor, o tratamento da dor, a gente tem uma escada. Então, a gente vai do mais simples pro mais complexo. Então, primeiro ela colocou a neuromodulação, depois vai pensar num procedimento um pouco mais invasivo, e é assim mesmo que a gente vai trabalhando. E essa é uma das grandes tecnologias que a gente tem na dor. E outra que é muito legal também, que eu acho que vale a pena citar, é que agora a gente está trabalhando com epigenética da medicação. Então, como que funciona? Cada organismo metaboliza o remédio de uma maneira. Então, você nunca sabe se você vai ser a pessoa que responde melhor a dipirona, que responde melhor ao paracetamol, que responde melhor a paroxetina ou a sertralina. Você não sabe se vai ser a pessoa que a sertralina dá sono ou que a sertralina agita. A gente não sabe. Normalmente, o processo de acertar uma medicação, ele
a gente tem as evidências, tem o que a gente está a favor, mas a gente nunca tem 100% de certeza que o medicamento vai funcionar daquela forma para aquela pessoa. E aí, quando a gente começa a trazer esses estudos de epigenética, o que a gente vai entender? A gente vai entender qual remédio funciona para a pessoa antes. Então, já está trabalhando em alguns lugares, alguns psiquiatras já trabalham com alguns testes que são feitos para entender, essa pessoa tem chance de ficar viciada em morfina. Essa não. Essa pessoa, a sertralina vai dar super certo. Essa aqui não vai. E aí, a gente já começa acertando e tira essa parte tão frustrante que é o tratamento não funcionar. Mas no caso dela, vamos torcer. A medicina de dor ainda tem muito mais a oferecer e tratamentos muito mais complexos, conforme já foi citado, e todo o acolhimento e toda a percepção da dor, que também influencia na sensação da dor. E também entender que não é só o médico que vai prescrever o remédio, mas também o médico que vai te ouvir numa terapia. Sim. E por ali você vai começar a trabalhar não só a questão de sentir a dor, mas também de suportar a dor, né? Pra você entender até onde é a barreira ali de quem tá cozido e quem não tá. Eu quero falar até... O psicólogo e o fisioterapeuta e toda a equipe multi. Sim. Desse conjunto, né? Que é importante, porque a gente vê, claro que parece piegas falar que a ciência tem evoluído ao longo dos anos, ainda não encontrou a cura para o câncer, ainda não encontrou, né, a cura para AIDS. Isso é problema de farmácia, né? Sim, né? Mas assim, falando a Complicado. grosso modo, no caso das dores, o que muitas vezes antes era uma injeção ou era um comprimido, hoje já existem inúmeras técnicas diferentes para vários tipos de problemas de saúde. E isso que é legal, igual as técnicas que estão sendo aplicadas, como você falou, aqui no sul de Minas. Esse caso dela se transformou não só nacional, como internacional. Tecnologia pura. Né? E falando da questão dela pensar na eutanásia, mas ao mesmo tempo tem aqui na nossa região uma evolução muito grande na ciência, presente num hospital aqui do sul de Minas, onde a pessoa pode oferecer um tratamento desse que muitas vezes não vai encontrar em qualquer lugar, vai ser mais difícil. Mas existe. Existe, e acho que tem duas coisas que são importantes a gente levar em consideração aqui. A primeira, e é uma historinha que eu adoro contar, e eu já devo ter falado até aqui, que o nosso estilo de vida hoje não é o estilo de vida para o qual nós fomos feitos. Então, eu gosto de usar muito o exemplo do banho. O exemplo do banho, ele traz muitas coisas. Vamos pensar a bisavó de vocês. Se ela quisesse tomar um banho nesse agosto refrescante que a gente está vivendo, o que a gente ia fazer? A gente ia caminhar até o Rio Mandu, ou subir num cavalinho até o Rio Mandu, com baldes, encher o balde de água do Rio Mandu, levar para nossa casa, pegar uma árvore, derrubar a árvore, cortar a árvore, fazer a lenha, preparar a lenha. Quando a lenha estivesse pronta, eu pegava a lenha, aqueles 10 quilos de lenha, trazia até o meu fogão a lenha, pegava os meus baldes de água do Rio Mandu, que eu fui a pé buscar, ou no meu cavalinho, trazia o balde, esquentava a água e tomava banho de caneca, certo? Esse era o processo. Agora, eu quero tomar banho, eu vou até o chuveiro, giro e falo, a água está demorando muito para esquentar. E me frustro. Então, aqui a gente tem duas coisas para observar. Primeiro, a gente vinha de uma realidade muito mais frustrante e que exigia muito mais da gente emocionalmente, inclusive no esforço e na resistência. E segundo, a gente se movimentava muito mais. Hoje em dia, a gente não é nem o controle remoto, é a Alexa. Alexa, ligar a TV. Você não precisa nem fazer assim mais. Ligou de vários agora. Alexa, ligar a TV. E é isso aí. Então, o que acontece? A gente está num contexto onde a chance da gente ter uma dor muscular por não fazer exercício, por ficar muito tempo na mesma posição. Sedentarismo, né? Quem trabalha no escritório fica muito tempo. Quem trabalha em pé fica muito tempo. A LER, né? Que é ocasionada justamente... Digitação, celular, dor no polegar por conta de ficar aqui, ó, rolando o feed pra cima. Então, a gente tem várias... Alimentação, a gente come em quantidades maiores. Antigamente, pra você comer, você tinha que preparar comida, ir atrás, matar galinha, depenar, cozinhar. Hoje em dia, a gente vai, vontade de comer uma coisinha, vai na geladeira, eu quero iFood. E a comida chega e você come à vontade. Então, tem várias coisas na nossa vida... Não lava a louça... Não lava a louça, porque não, dá muito trabalho, vai demorar. Então, a nossa vida hoje, a gente é hiperestimulado, a gente fica muito tempo parado, a gente não tem grandes tolerâncias para frustração. E eu não estou falando
de todo mundo. Eu tô inclusa nessa massa. Eu também sou dessa geração. Então, a gente precisa se atentar a isso pra gente começar a trabalhar naquilo que a gente sabe que vai dar problema. Se eu trabalho 8 horas por dia sentado numa cadeira, por favor, caminhe. Por favor, exercite o seu bumbum, porque o bumbum fraco dói a coluna. Então, a gente tem que estar de olho nisso pra gente conseguir agir a nível de prevenção. Começar a se proteger. Caso a dor apareça, procurar o especialista cedo, não sambar. Talvez se eu tivesse procurado um médico de dor lá atrás, porque eu também não sabia que existia, eu não teria sambado tanto. Eu não teria deixado de ir em alguns aniversários ou de fazer algumas coisas que eu gostava. E isso, pra mim, essa é a parte mais triste da dor. É quando você deixa de participar. É exclusão. E diferente de outras comunidades que a gente tem, a nível de Brasil, por exemplo, os pacientes de doença autoimune, eles são unidos, tem grupo no Facebook, os pacientes de doenças renais, tem comunidades. Os pacientes de dor, a gente ainda não tem. Pelo menos eu desconheço. E se alguém conhecer, por favor, deixa nos comentários também que eu quero acompanhar. Mas eu não conheço uma comunidade para dar apoio. Eu tinha uma pergunta sobre isso. Exatamente legal. Sobre isso. Então, já estamos adiantando. A gente ainda não tem uma comunidade para dar apoio para dor. E dentro das minhas redes e dentro das minhas mídias, esse é um objetivo que eu tinha também, sabe? Eu gostaria muito de trazer um lugar para as pessoas que têm dor se sentirem à vontade para falar da dor delas e ouvir outras pessoas que têm dor. Aqui a gente teve um bate-papo super leve, falei da hipermobilidade, já achamos, já conversamos, aprendi com ele, a gente discutiu, aprendi com você, com as histórias. E quem tem esses sintomas e enfrenta e muitas vezes não se sente compreendido pelos profissionais de saúde, pelos familiares, ter esse espaço para poder interagir é muito importante. Então, assim, esse é um desejo que eu tenho no meu coração. Eu gostaria muito que a gente conseguisse trazer esse espaço e trazer também, no caso da moça que a gente já conversou, ela tinha um histórico genético. Será que, talvez, uma psicoeducação, uma discussão... É importante a gente atentar ao histórico genético, porque a chance da gente desenvolver é grande. Você já falou da sua familiar que tinha a dor de cabeça também. Então, se a gente já tá com isso aceso, a gente já fica mais esperto, já começa a agir antes. Minha mãe tem diabetes, então não vou comer um monte de açúcar, porque a chance de dar problema. Eu tenho alcoolismo forte na família, talvez não seja a melhor ideia eu começar a beber. Existem alguns pontos genéticos que podem estar se manifestando na gente. Cabe a nós escolher o que vai fazer. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa frase é... Então, assim, vamos trabalhar para reduzir o nosso sofrimento dentro daquilo que a gente consegue mudar. A gente não nasce de novo e muda a genética, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer com a nossa vida e como a gente vai lidar com isso. E se a gente já tem uma pista de alguém que veio antes, melhor. E a gente, aquela hora que eu até falei, mas teve mais ou menos na hora que você foi falar dos grupos de dores. Vamos elencar aqui o ranking das 5 dores mais presentes entre os brasileiros. Quais são? Top 1 é lombalgia. 2, se eu não me engano, lombalgia é dor de coluna, né? Só pra gente traduzir o pessoal que não lombalgia sabe. É dor lombar. Eu percebi que eu tô com o bumbum fraco. Dor nas costas. E a maioria das vezes viu? Gente, dor no lombo, aquela parte aqui, ó, acima do bumbum, em cima atrás do bumbum. da coluna. Dor lombar é a mais comum. Dor de cabeça é a segunda mais comum. Eu achava que a dor de cabeça era pior. A dor lombar ela é mais frequente. Aí a gente tem as dores osteomusculares. Então, são osteomuscular, osso e músculo. Então, é a dor pescoço, cervical, se eu não me engano, já está em terceiro lugar. Então, a gente pega lombalgia, cefaleia, cervical. E aí, depois entra nas dores osteomusculares, que vai ter artrites, artroses, tendinites. E aí, reumatismo ainda não tá nas primeiras, porque ele é mais específico, né? Ele tem a correlação reumática. Mas as outras... Principalmente dor nas costas, dor de cabeça, você pode saber. É muito comum. E aí a gente tem as doenças neuropáticas, que é o caso da neuralgia do trigêmeo e do herpes zoster, que é 30% da população. Então, é um volume alto com essa dor em choque, formigamento, queimor, tem correlação com diabetes. Então, assim... Todo mundo sempre vai ter uma dorzinha, não adianta. Tem que ficar de olho, tem que entender. Você falou do povo cozido, mas na minha época era Maria das Dores. Maria das Dores. Agora, gente, falamos que tem solução. Tem solução de que forma? Vamos lá. Primeira coisa é acolher a pessoa que tem dor.
vamos acolher, vamos ouvir, vamos entender. Aí a gente vai tentar descobrir da onde vem para onde vai. A gente vai caracterizar se é uma dor neuropática, nociplástica ou nociceptiva, do que a gente já conversou. E aí, dentro disso, a gente vai entrar com medicação. A medicação pode ser anti-inflamatório, a medicação pode ser analgésico, como a dipirona, paracetamol, anti-inflamatório, ibuprofeno e companhia limitada. A gente pode precisar usar alguns inibidores de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos. Antidepressivo para dor, porque pega a mesma via. Então, a gente trabalha lá também. A gente pode entrar com anticonvulsivantes, que também trabalham nessa via. E algumas outras medicações, toxina botulínica, a gente pode usar para dor, tanto para dor neuropática quanto dor por espasticidade. Aí depois a gente tem o acolhimento multidisciplinar, então terapia cognitivo-comportamental para dor é excelente, para você aprender a entender a sua dor e lidar com ela. A fisioterapia, então a gente tem o TENS, que é o famoso choquinho, que ajuda na parte de analgesia. A gente tem alguns lasers, a gente tem alguns ultrassons. A gente tem N técnicas na fisioterapia para ajudar tanto na dessensibilização quanto recuperação de função e analgesia. Então, reduzir a sensibilidade à dor, recuperar a função do membro e ajudar a sentir menos a dor. A gente tem as terapias invasivas, então a gente tem a neuromodulação invasiva, a gente pode fazer as minimamente invasivas, a gente tem os bloqueios, que é colocar o nervo para dormir, a parte sensitiva dele. A gente tem as infiltrações, que é, por exemplo, quando a articulação não está tão boa, a gente coloca um recheio nela ali para ela ficar mais molinha, dar uma lubrificada. A gente tem, dentro das não invasivas, a estimulação magnética transcraniana, que eu acho um espetáculo, que é uma bobina, que ela vai fazer um campo magnético, e aí você coloca ela, tem determinados pontos no cérebro, e ela reduz a sua sensibilidade através da alteração das ondas que os nervos emitem. É um marca-passo de 2049. Então, mais ou menos, porque veja, a gente já tem estudos que trazem que a partir de 5 sessões, essas sessões são de 20 a 40 minutos, a pessoa já consegue melhora. Muito usado para ansiedade, depressão, fibromialgia. É um show. É um show. Repete o nome pra gente. Estimulação magnética transcraniana. Ou neuromodulação não invasiva. Transneutro e não binário. Essa eu vou te falar. Aí resolve. Essa Muito legal. É chique. Muito legal. A gente tem a terapia por ondas de choque, que a gente usa para alguns tipos de doença articular que tem aderência, por exemplo. Tem algumas síndromes no ombro que calcifica. Sim. Junta cálcio no tendão, fica duro. E aí, a onda de choque, ela é um aparelhinho que ela vai emitir ondas mesmo, bem localizadas, que vão melhorar a vascularização de alguns pontos e vão ajudar a tirar um pouco dessa calcificação. A gente tem, a gente tem a mesoterapia, que seria o botox para neuralgia do trigêmeo, é feita através da mesoterapia, que a gente coloca no intradérmico, então um pouquinho abaixo da pele. E aí a gente tem as invasivas, que os neurocirurgiões sabem muito melhor que eu, não trabalho com invasiva, mas elas são excelentes e elas são para os casos mais graves e mais refratário. Refratário é quando o caso não responde, caso mais teimoso. E a gente tem as complementares, massoterapia. A acupuntura é complementar. A acupuntura é excelente. Gente, eu sou super fã de eu fiz muito tempo aurículo-acupuntura. Aurículo, acupuntura tradicional. A gente tem a parte de fitoterapia e eu amo fitoterápico. Acho que funciona assim. Então, só pra gente colocar o pessoal aí pra pensar um pouquinho, a gente tá falando de vários tipos diferentes de tratamento. Cada um pra uma pessoa, pro quadro X, pra dor Y, Z. E, ao mesmo tempo, algumas formas de levar a vida podem ajudar, às vezes, a não depender de medicamentos. Porque tem tratamento que vai precisar de medicamento pra vida inteira. Sim. Outros não. E as terapias complementares ou alternativas, né? Aí eu não sei qual o termo correto, nesse caso, elas podem ajudar a viver melhor e viver com a dor minimizada lá, estacionada, dando um chilique só de vez em quando. Sim. Ou ainda sem dor. Sem dor, e elas são complementares e elas são preconizadas pelo SUS. O SUS ele tem a política de práticas integrativas complementares, que traz REI, que traz acupuntura, mas a gente tem várias estratégias que a gente pode trazer e tem até as medicações invasivas, como, por exemplo, ketamina endovenosa, que é uma medicação promissora para controle tanto da parte de saúde mental quanto de dor crônica. Então, tem um mundo de tecnologias disponíveis.
O importante é que tenha alguém para te coordenar desde o começo e também não queimar cartucho. Porque, por exemplo, Dá a o pessoa diagnóstico correto, você fala. dá o diagnóstico correto, mas não queimar cartucho no sentido assim, a pessoa começou com enxaqueca com, sei lá, 20 anos. E aí ela vai viver até 80. Aí com 22 anos eu pego a terapia mais Master Blaster, Waster e já dou pra ela. E aí ela fica uns 15 anos bem com essa terapia e depois, por algum motivo, o efeito reduz. E aí ela tem mais 40 anos, 30 anos de vida, o que vai entrar? Então, a dor, a gente sobe uma escadinha. Tem que ser gradual, o tratamento. Gradual. E sempre do menor pro maior. Sempre do menor pro maior. Até não. pra ver a resposta? Também? É porque a gente nunca sabe se vai responder ao simples quando a gente está começando o tratamento. Pontos-chave na dor. Primeira coisa, não deixa cronificar. Começou com dor, não toma remédio por conta. É uma dor que você não conhece. Não é essa dor que está mais acostumado. Você fez suas medidas ali. Não é uma dor que tem sinal de alarme. Mas começou com a dor, vai no médico. Entende o que está acontecendo. Primeira coisa. Entra com a medicação. Melhorou? Não melhorou? Vai acompanhando. Não suma do médico. Ou não fala assim, o médico não sabe o que ele tá falando. A minha tia sabe. E aí começa a tomar os trem da tia, e ajuda um tempo, e depois volta pior. O Ira também indicou faz uma uma técnica. simpatia, já faz uma simpatia da Massa Fernanda. É, por aí. Então, assim, vem no acompanhamento médico, acompanhamento multidisciplinar. Ai, não resolveu. Tenta procurar um médico que trabalha com dor, pra ver como que ele vai entender essa situação. Ok. Aí vai escalonando, vai entendendo, às vezes precisa fazer exame, vem com a terapia complementar, vem com a terapia multidisciplinar. Os meus pacientes, eu gosto, e as fisioterapeutas que trabalham comigo já sabem, eu ligo pra eles. E aí, como é que tá? Não, pode tacar peso na dona fulana que ela aguenta. E aí outra informação importante, para controle de dor, qualquer dor, atividade física, preferencialmente sem impacto, nadar, exercício na água, caminhar, bicicleta, caminhar, evitar esteira se tiver dor lombar, dá preferência para chão mesmo. E dormir, modular sono. É o sono mais é importante. difícil. Exercício, sono. Se fosse Poucas para horas dar as por 3 dia, não sei. dicas, não automedique, faça atividade física durma e bem. priorize seu sono. Nós Tente temos dormir o bem. Divino Espírito Santo aí, meu filho, ó. Então, não, é super difícil, É. né? Aí sono, tem higiene do sono, não adianta comer 11 horas e querer dormir 11h30, que não vai dormir bem. Aquela ficar no pessoa TikTok com a comeu luz uma no olho. feijoada à noite com um baita zoiudo Ai, famoso amiga. ovo Ai, frito, né? não fala isso. Aí que eu já ela fico- acabou de comer, escovou o dente e foi E deitar. deita. Pode saber que além de ter um sono bravo, O refluxo quando ele tem uns terrível. Já tô pesadelos, até sonhando. vai, às vezes, acordar com algum incômodo de dor Ninguém no corpo. nunca Pode faz acordar, isso né? aqui Que nessa vai. Pode, mesa. pode. Ninguém nunca pede um delivery 11h30. Ah, é? Você pede. Ninguém vai comer um lanche lá na rodoviária. Nossa, Não, mas tô vendo, come. tô vendo que é seus hábitos, né? Gente, Eita. pode comer, mas aí o que você faz? Você senta, fica sentadinho Espera um umas 2 tempo. horas Dá uma ali. gastadinha na energia Deixa também, dar né? uma digerida. Outra coisa, vamos voltar lá pra nossa bisavó que ia pegar água do chuveiro no Rio Mandu. O sol, ele baixa aos poucos. O sol tá aquele sol de meio-dia, pino, uma luz maravilhosa que nem desse estúdio. Aí o sol vai baixando, vai ficando laranjinha, vai ficando roxinho. Aí a pessoa me fica com o celular na cara, a tela branca, às 10h59. Fecha às 11 e fala, vou dormir. O seu corpo tá assim, dia! Bom dia, Dia, gente. bom dia, estrela. A luz não baixou, não é assim que o mundo funciona. Só tem a humanidade inteira que não aconteceu isso. E agora a gente quer ficar no celular até as 10h59. Opa, 11 horas vou dormir. Aí não dorme, porque o corpo não entendeu. Então, o sono tem que ter o ritual do sono. Não é interessante você estudar no quarto, fazer 1001 coisas no quarto, se você puder. Se você tiver uma casa que tem o quarto e a sala separado, não faça outras coisas no quarto, senão dormir talvez demorar. Por quê? Porque senão você aprende que o quarto é um lugar ativo. É. Então, tem pessoas que estão tão condicionadas para dormir bem que chega Sim. no quarto e já cai de sono. Sim. É isso que eu ia entrar nessa questão. Porque estamos Do de que mudança. fazer no quarto? Olha. Não, amiga. Não. A gente já entrou É no outro debate. especialista aí, não é estudador, não. A gente, na verdade, é uma dor gostosa. Ai, ai, Vamos ai, deixar lá para vem. outro dia. Mas é o que eu tava comentando, que foi uma briga com as arquitetas, porque a gente tá de mudança, fizemos um projetinho e tal, sobre colocar ou não uma TV no quarto. A arquiteta deu 2 burdoadas na minha orelha e falou assim, será que não é melhor você investir num bom sofá, num sofá maravilhoso, pra você não ter que assistir televisão na cama?
Aí eu falei assim, mas você tá querendo militar, fazer uma militância? Ela falou assim, então, é porque eu já percebi que vocês brigam muito por essa questão de TV. Pode colocar uma TV em cada cômodo. Gente, zero problema. Desenho aqui no software, tá tudo certo. Mas a questão da ergonomia, a questão do seu conforto, como é que fica? Porque se eu tô... Ela até falou isso, inclusive a gente até fez uma matéria com elas aqui, a Isabela e a Lívia, do Estúdio AB, um beijo pra elas, inclusive. Em breve elas vão vir aqui no podcast. Mas elas falaram sobre isso, porque, tipo, elas têm um capricho enorme pra colocar um LED num lugar, num ponto ali que não vai te incomodar, que vai ficar bonito, uma luz indireta. Pra você chegar e tá com uma TV de 50 polegadas lá, ver um mata-mata. Pode assistir? Pode, mas ali não deve virar um hábito, né? E aí a gente entra nas polêmicas, porque eu não queria televisão e agora eu quero. E inverteu o papel. O Ítalo não quer televisão e eu quero. E a gente vai resolver isso. Se você tá assistindo a gente na sua cama, manda aí uma mensagem no meu zap agora. Não é foto. Não me mande foto, não quero. Vamos trazer as perguntas do público? É isso que eu ia te chamar. É isso, cadê meu chat? Gente, aqui. Lembrando que vocês podem colocar perguntas e comentários pelo MandoCast no Spotify. Isso, Lembrando que vocês podem também, pelo Deezer, participar do quiz no MandoCast, tá bom? Isso, inclusive quem nos acompanha pelo Spotify, favorita o episódio, por favor, pra gente ser melhor ranqueado, porque o último episódio que eu acompanhei no ao vivo, que foi o da Fabiana Eleutério, porque esse programa é gravado, o último ao vivo foi o dela, ele foi bem ranqueado, que as pessoas encontraram ele na home do Spotify, não porque pesquisaram o MandoCast. Então, gente, vamos continuar nesse movimento aí, dando... favoritos aí, salva salva no favorito. Tem uma aba de avaliação, igual quando você vai ali na farmácia, você vai no Google, você fala, ai, muito bonzinho esse moço, vou dar umas 5 estrelas. Dá umas 5 estrelas pra nós também. Por favor. Qualquer coisa você tira depois, mas dá. Se tiver crítica, você também manda, tá? Mas faz uma avaliação. Mas manda no meu direct, não manda lá nos comentários lá não, que uma vez a mulher comeu meu toco nos comentários, você acredita? Depois eu conto aí. Ai, quero saber. Um beijo pra ela. E compartilhar com os familiares que têm dor, amigos. Manda deixa a informação chegar. Vamos ajudar outras pessoas a descobrir mais sobre esse assunto. Vamos descobrir quem é cozido e quem tá com dor, a partir de hoje. Vamos lá, eu dei uma refinada nas perguntas aqui, porque eu acho que tem algumas que ficaram meio vagas e eu dei minha pitada, tá? Vamos lá. Qual que é o processo típico para tratamento de dor crônica para um paciente que chega até você? Como vai funcionar? Isso. Tá. O paciente vai chegar, a gente vai conversar. Primeiro eu não vou falar nada da dor ainda. Eu vou saber com quem que eu tô falando. Então eu vou entender essa pessoa. É o que a gente falou aquela hora, de onde que veio, pra onde que vai. A história de vida inteira é maravilhoso, porque quando chega idoso, vai quase 1 hora só pra pegar os exames, porque eu peço pra trazer todos. E isso vai mudar, porque uma coisa é a dor nas costas da pessoa que tem pedra no rim. Sim. Outra coisa é da pessoa que é atleta, corredor. Então tudo isso vai trazer. Beleza, avaliamos a pessoa, conhecemos a história, a pessoa já ficou à vontade, porque eu preciso que a pessoa me fale as coisas. Se ela não for muito com a minha cara, ela não vai me falar as coisas que eu preciso saber. E eu só vou fazer um parênteses aqui que eu acho importante trazer. É muito comum mulheres que sofreram abuso sexual terem dores pélvicas. E é muito difícil mulheres que sofreram abuso sexual relatarem que sofreram abuso sexual, inclusive pro médico. Porque às vezes é coisa que aconteceu lá atrás e ela vem carregando uma dor pélvica, às vezes é uma contratura muscular ali, por conta de uma questão lá de trás. Então, é necessário haver abertura para esse tipo de conversa, inclusive. Puxa. Porque muitas vezes são passados bem tensos, que estão guardados às 7 chaves e que vão ser o gatilho pra gente conseguir acertar a terapia. Nunca pensei nisso. Pesadíssimo. Então, a gente precisa chegar nesse ponto da ferida. Depois, vai pra maca. A gente vai fazer a avaliação completa. Então, vai examinar igual uma consulta médica normal. Coração, pulmão, barriga, ver se a perna tá inchada. Aí a gente vai fazer alguns testes neurológicos quando precisa, ver reflexo. E eu gosto muito de olhar a postura. Então, no meu consultório aqui em Pouso Alegre, eu tenho um espelho. E aí eu coloco a pessoa de frente pro espelho e a gente avalia junto a simetria corporal. Porque na maioria das vezes, a pessoa que tem dor, ela tá torta pra um lado. O joelho pisa torto, o pé desaba pra dentro. Então, a gente avalia tudo. Sim. Depois disso, e tem os questionários de dor que a gente passa, dependendo da história. Então,
eu consigo avaliar o nível de dor, diferenciar se a dor é neuropática, se ela é nociplástica, se ela é nociceptiva, se ela é mista. Já vejo as medicações que a pessoa usou, o que deu certo, o que não deu, o que ela fez de técnica intervencionista ou não. Aí depois que a gente traça esse perfil, às vezes a gente precisa de exame complementar, mas a maioria das vezes a pessoa já vem com todos os exames da carteirinha pra mim, que já passou em várias pessoas. E aí, nesses casos, é uma coisinha ou outra. E a gente entra com a medicação que é melhor indicada para essa pessoa com base em todo esse histórico de saúde dela. E aí a gente acompanha. Então, a maioria das medicações que são de saúde mental, que são os inibidores de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos, e os anticonvulsivantes, eles dão uns efeitos colaterais bem ruins no começo. Por exemplo, tem um remédio que é ótimo para dor que chama duloxetina, que é um antidepressivo e ele é uma medicação controlada. No começo, pode dar boca seca, pode dar irritabilidade. Então, a gente tem que ter uma negociação muito aberta. Fala assim, olha, isso vai acontecer, mas vai passar. E você segura o tranco e se precisar, entre em contato comigo, a gente conversa, mas não mexe nesse remédio antes da gente conversar, não. Para de tomar, né? Porque senão vai ter que começar tudo de novo. E aí é um processo. Às vezes a gente entra com alguns tópicos, a gente pode já indicar algum tipo de procedimento minimamente invasivo naquele começo, achar algum ponto gatilho já libera, e entra em contato com a equipe multidisciplinar quando é indicado. Ah, não, precisa começar psicólogo agora. Aí depois a gente tem o retorno, a gente avalia como foi a resposta. Se respondeu bem e a gente já começou arrasando, aí a gente vai espaçando o acompanhamento. Mas na maioria das vezes alguns casos pode demorar um pouquinho mais pra gente estabilizar. Mas a consulta de dor é mais ou menos assim. É aí que a gente entra... Nossa, mas tem bastante pergunta, aí a gente vai ter que sintetizar um pouquinho. Vamos. Não, mas o bom é que ela já vai respondendo e a gente já vai pegando. Com a outra. Maravilhosa. Vou ser mais concisa. Não, mas é bom pro pessoal entender como é que funciona o procedimento. De coração, é porque o pessoal tava vendo a câmera cortada nela aqui, às vezes o pessoal no corte vê a minha tela. Eu vou apagando as perguntas, você já vai respondendo de uma maneira muito lúdica, então isso é muito legal. Explicando o caminho mesmo, né? Uma que eu achei massa, qual que é a diferença entre dor aguda e dor crônica? Perfeito. Essa a gente fez aqui, né? Simples já foi. Quais que são algumas das abordagens mais eficazes? Você falou dos complementares, dos principais desafios que você enfrenta e como que você faz para superar, principalmente com seus pacientes. Como médica deve ter ou como paciente? Como médica. Como médica, tipo assim, como uma médica. Dor que é raríssima. Olha, eu enfrento os desafios fornecendo apoio. Isso para mim costuma facilitar muito. Então, eu tenho um número de celular que eu passo para os pacientes e eu peço para eles entrarem em contato comigo. E isso, na maioria das vezes, eles não entram sempre, mas isso tem um potencial terapêutico altíssimo. Porque o desespero da pessoa que tem dor é ficar desamparada. Então, tem algumas regrinhas em relação ao horário que eu consigo responder, etc. Sim. Mas eu tento manter os meus pacientes o mais amparados possível. Eu gosto de fazer também alguns cartões... sabe carteira da criança? Então, a gente cresce e aí é quando a gente tem mais problema e a gente não tem mais carteira. Então, às vezes, a pessoa tem alguma situação que ela precisa ir no pronto atendimento, e aí chega no pronto atendimento, ela não sabe informar os remédios que usa, os problemas de saúde que tem. Então, a gente monta meio que uma carteira da criança do adulto. Porque caso dê algum BO, o médico que for atender já vai estar mais situado. Você só dá o papelzinho pro médico, ele já vai ver ali o que você tem de problema. Ali. É um cartãozinho mesmo. Pra você ter essa segurança. E, então... são duas medidas que, na minha opinião, são simples, mas que trazem para a pessoa que está ali naquele desespero, que dor é desesperador. Dor, em alguns momentos, você fica doido. Dá uma tranquilidade, fala, não, a parte psicossomática, a parte emocional, a pessoa já fica mais tranquila. E aí, interlocução com os demais médicos que estão envolvidos. Então, paciente de saúde mental que tem dor, eu tenho preferência de conversar com o psiquiatra antes de interferir na medicação, porque às vezes o psiquiatra demorou para acertar a medicação. Então, eu sou muito da conversa, não sei se dá para perceber. Não, geminiana, isso já aconteceu, às vezes, igual a pessoa falou de um desafio, alguma situação que te deixou, assim, numa corda bamba de tomar alguma decisão, e aí, como você está falando da pesquisa, de correr atrás de informação, já aconteceu alguma coisa bem inusitada? Assim, a corda bamba na medicina... eu acho que ela existe o tempo inteiro. Porque a partir do momento que a pessoa vira pra você e fala assim, olha, faz o que você quiser aí.
Porque você tem a chance de matar a pessoa se você quiser. Ela tá se entregando pra você. A corda bamba é 100% do tempo. Existem casos que a gente precisa de ajuda dos universitários. E existem casos que não. Vou dar um exemplo. É uma paciente que não é daqui de Pouso Alegre. É de quando eu trabalhava pra São Paulo. Inclusive, foi por causa dela que eu resolvi me especializar em dor. Ela é uma menina de 17 anos. Que... eu não sei se ela teve uma lesão agora, eu não me lembro. Eu só sei que ela foi operar a perna e o médico juntou 2 ossos da perna que ele não deveria juntar na cirurgia. Deu uma grampeada ali. E aí, essa menina tinha dores e ela precisava trabalhar. Só que ela não parava em emprego nenhum. Por quê? Se ela ficasse muito tempo em pé, doía. Se ela ficasse muito tempo sentada, doía. Se ela tivesse que andar, também doía. E aí ela não parava em emprego nenhum, ela precisava ajudar em casa, ela veio passar comigo. Na época eu tinha um fisiatra que nos ajudava, eu entrei em contato com ele e falei assim, ei, o que você me sugere? Ele falou assim, tem que soltar essa perna, tem que operar, devolver pro ortopedista. Beleza. Fizemos a cartinha. Aí ela foi voltar com o ortopedista, só que o ortopedista ambulatório não era o mesmo que operou, e aí Sim. era uma coisa de fila, e aí o tempo ia passando e essa menina com essa dor não resolvia. E ainda não parava no emprego. E não parava no emprego, e 17 anos. Eu falava, gente, o que vai ser a vida dessa moça? E aí foi por causa dela que eu comecei a... que veio a falar assim, eu preciso estudar dor? Como que deixa? Eu preciso fazer alguma coisa, não é possível que é só isso. Sim. E aí eu fui me especializar. Depois eu acabei mudando o meu setor, e aí eu não consegui dar o segmento completo, mas a gente... assim, inclusive um dos presentes que eu deixei no último lugar, um desejo que a gente começou a trabalhar e que agora deve estar terminando de concretizar, é uma linha de cuidado de dor específica e que é justamente para dar apoio para esses pacientes. Sim. Que ela podia fazer fisioterapia eternamente, não ia resolver o problema dela. A gente tinha que entrar com uma estratégia para ela controlar essa dor até vir a cirurgia que resolveria o problema. Então, esse foi um caso... voltar pra faca. Que doeu o estômago, sabe? Mas ela conseguiu operar? Curiosidade. Eu não sei, eu preciso descobrir. Olha pra você ver. Aí eu pergunto. Mas aí você mostrou como é que você corre atrás dos desafios. Você busca até a última instância. A gente Ela já respondeu mais 2 perguntas que estavam aqui. Amanhã é uma máquina. Então vamos lá. A gente contou uma fofoca inacabada. Qual? Agora eu quero saber uma história de sucesso onde um tratamento assim que você pode ter como inovador conseguiu transformar a vida de um paciente seu. É que pra nós que estamos na área, não é inovador porque é o que a gente estuda, né? Então é o que a gente Mas pra pessoa, com certeza. Pro paciente, com certeza. Pra mim, sempre é uma satisfação muito grande, ponto gatilho. Que é aquele que a gente falou, que ele fica durinho. Por quê? Porque eu recebo muito paciente que chega pra mim e fala que tá com uma dor há anos, no ombro, na perna, e que nada resolve, que já tomou um monte de remédio. E aí eu vou lá palpar, tá uma contratura monstruosa, pontinho gatilho. E aí na consulta eu entro com a agulhinha de acupuntura mesmo. Eu dou 3 cutucadinhas no ponto gatilho e ele solta. E aí o paciente vira e fala assim, doutora... Como assim? Resolveu! Então, assim, é uma sensação muito grande, porque é um alívio imediato. Lógico, depois a gente vai entrar com fisioterapia, outras medidas pra manter. Mas pra mim, eu adoro quando isso acontece. Eu fico muito feliz, porque eu gosto desse alívio, sabe? E aí é uma sensação de alívio. Meu Deus! Amiga, ela não fez a cara da doutora Lee, a rainha dos cravos? Assim, O quê? Você nunca assistiu a doutora Lee? Quem é Sandra Lee, né? É, doutora Sandra Lee. É doutora Pimple Popper. Ah, Pimple Popper. Opa, eu adoro. É porque a gente assiste Discovery Brasil, né? A gente gosta da versão você dublada. falou do ponto gatilho, fez me lembrar, uma época que eu fiz muito tempo auriculoacupuntura. Gente, a diferença é que a acupuntura é aquela das agulhas maiores em qualquer parte do corpo e a aurícula tem pontos da orelha, assim como a reflexologia dos pés. Não fura muitos buracos na orelha, não, viu? Não, mas não fica, fala isso que fica furando, não. Eles correspondem aos órgãos do corpo. E por conta da enxaqueca, teve uma época que eu consegui fazer, depois acabou que eu tive que parar, a pessoa foi pra... Na época eu tava em outro ramo. E me ajudou muito, muito, muito a auriculoacupuntura. Mas uma das vezes, eu cheguei do trabalho em crise e era estranho porque a enxaqueca vinha às vezes mais ou menos no mesmo horário, uma época que eu trabalhava em loja. Aí pode ser a questão da atenção, né? E o que aconteceu? Ele falou assim, eu aprendi uma técnica nova, era quem aplicava pra mim, Marcelo, um beijo pra você, viu? Ele falou assim, eu aprendi uma massagem e eu garanto que a sua dor vai ser em 5 minutos. Embora.
Você quer testar? Eu sentei numa cadeira, ele fez a massagem, se eu não me engano, aqui na região do pescoço. Lembrei porque você falou que tem diferença da sinusite e da enxaqueca, o ponto gatilho. E agora que eu tô descobrindo que isso deve ter sido, então, ponto gatilho, porque eu tava com uma enxaqueca muito forte, o pessoal daqui do Terra do Mandu sabe, eu passo mal mesmo, eu tenho ânsia de vômito. Fácil. Aí o que acontece? A enxaqueca comigo é assim, e eu não consigo nem parar remédio. Então, por isso que muitas vezes eu chegava a ir pro pronto-socorro do regional para tomar tramadol, né? Que é opioide na veia. Ficava grogue, não lembrava nem como é que eu ia pra casa depois. Mas, enfim, esse dia ele fez a massagem e ele falou agora só um instantinho. Ele era japonês, não? Não. Que a Fabiana Eleutério, que veio aqui, ela contou que ela tava com uma dor de cabeça que ela teve que parar no Fernão Dias. E ela fez a acupuntura a primeira vez e acabou. Mas nesse dia, a acupuntura me ajudava muito, porque ela reduzia as crises. Eu sou doida pra fazer, nunca fiz, você acredita? E a intensidade da dor. Ela é muito boa. Sou doida pra fazer. A auriculoacupuntura é muito bom. Só que nesse dia, e na hora assim, vou tentar. Como se diz, o não já tem, a dor eu já tinha. Essa sua é diferente, essa sua fura. Não é aquela que põe o grãozinho de mostarda. Tem o grão de mostarda, qual que é o nome mesmo? Que tem aqui acho que é a auriculoterapia. Auriculoterapia. As duas são. É que tem uma que é uma microagulhinha. É a da microagulhinha que eu usava. Uma agulha de legal. 1 ou 2 milímetros legal, no máximo, bom saber né? a diferença. Mas aqui, pra quem quiser no SUS, em Pouso Alegre, gente, procure na sua cidade, né? Obrigação do poder público oferecer esse tipo de tratamento alternativo. Aqui tem a que é feito com grãos, sementinhas de mostarda. E aí, nesse dia, eu fiquei de cara, porque eu falei, gente, uma massagem me tirou uma dor. Nossa. Agora eu posso falar dor crônica, porque depois de 3 meses já vira crônica, né? Mesmo que ela tenha um espaço maior. Então, assim, eu fiquei super feliz de você contar sobre essa questão do gatilho, né? Os pontos gatilhos. Dos pontos gatilho. O nosso alerta de gatilho tá diferente. Nossa, porque assim, você falou de uma coisa que pra mim era inexplicável. É mágica! Isso é mágico. E são as dores mais comuns. 80% das lombalgias não são por conta de hérnia. Inclusive, quem tem alguma protusãozinha, alguma coisa, é muito mais comum. Porque onde você tem um problema, faz ponto gatilho em volta. A musculatura fica dura em volta. Só que o que dói, às vezes não é o problema. É a musculatura que trava ali. E o ponto gatilho você pode autoliberar. Então, depois que você aprende a técnica, você pode, você mesma, se liberar. Aí o mundo muda. É por isso que antes do podcast você falou que tem casos de dor que a pessoa vai aprender a resolver em casa, sem ir para um pronto-socorro e outras coisas assim. Mas é à medida que a gente vai amadurecendo a nossa jornada de dor. Mas tem uma coisa, eu acho que o profissional de dor é importante. Por exemplo, eu mexo com dor, mas eu tenho fisioterapeutas que me ajudam. E aí, essa semana eu andei fazendo umas artes, machuquei o músculo da perna. Comecei a fazer balé depois de adulta, gente. Com hipermobilidade articular sedentária. Mau negócio, não faça isso. Mas balé é maravilhoso. De Pouso Alegre. Não, balé é maravilhoso. Eu sou uma pata dançando, mas eu adoro. E aí, eu fui querer fazer graça de tentar fazer espacate, machuquei o músculo da perna. Quem teve que me dar ordem foi a fisioterapeuta que me ajuda. Porque eu, santo de casa, não faz milagre. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu sinto que eu tenho que dar satisfação pra ela, sabe? Ela fala, Fernanda, você não vai na aula hoje. Eu falo, não, mas eu quero ir. Não, mas você não vai. Eu tô falando pra você não ir. Eu falo, então tá bom. Ixi. Às vezes você ter a pessoa que bota a moral, que fala assim, Ayara, sem luz forte no rosto, vamos relaxar esse pescoço, colocar a bolsinha de água morna, e você tem que dar essa satisfação, às vezes ajuda. Tem mais do que potencial terapêutica da pessoa que você elege pra te ajudar a coordenar esse cuidado. Então, pra mim, funciona muito. Eu gosto de ter uma referência pra me cobrar. Sempre gostei. É uma relação de confiança boa, né? Sim, sim. E a Nayara não vai no médico, não, tá? A gente come o toco dela aqui. Fica com dor de cabeça e não vai no médico, não. Não, eles ficam querendo me mandar embora pra casa. Lá nos bastidores não resolve. Não, esse é o problema. É isso. Lá nos bastidores nós resolve. Só um minutinho, tá, gente? A gente tá encaminhando pro fim do nosso episódio de hoje. Esse episódio é um episódio de redenção, né, Nay? Com a Fernanda. Fernanda há 1 ano esteve aqui no ManduCast. Olha. Aconteceu um contratempo. Foi um contratempo, fazer o quê? Foi um contratempo da parte técnica. Deu um rolezinho e a live saiu do ar e tadinha. Depois disso que pensou a questão, por exemplo, da rede, por conta de... Gente, não tem operadora que não deixa na mão. Gente, foi o negócio do servidor. Isso aconteceu no dia que a gente entrevistou o pessoal do Teatro Experimental. Também. Não tava conseguindo abrir a live de jeito nenhum.
E da outra vez que a Fernanda veio, eu estava de férias, tinha uma outra pessoa aqui. E infelizmente aconteceu com a pessoa. E a pessoa não sabia como voltar Tadinho, pra... uma boa vontade. Tadinho, Resolver, foi né? um infortúnio. Um infortúnio da funéria. Mas você já E deu um aí, exemplo? do quê? A mesma coisa. Era o ponto da internet Tem que ter alguém tava que ruim. entende, entendeu? Tem que ter alguém que domina o assunto pra poder saber aquele probleminha que aparece de vez em Amiga, quando. era o ponto da internet que não tava bom. Se ele chegasse lá e desse uma espetadinha, voltava. Mas enfim, deu certo. Foi muito bom, Fernanda, ter você aqui com a gente. Pra você deixar Obrigada, sua marquinha, da outra vez que você veio, não tinha isso ainda. Não tinha. Eu quero que você escolha uma música, Oh. independente de qualquer música que você tenha aí na sua cabeça, pra gente colocar na nossa playlist. A gente tem uma playlist de músicas do MandoCast, que a gente tem nos principais tocadores, no caso Spotify e Deezer, você pode pesquisar MandoCast Vibes, e a gente vai adicionando aí as pitadas de histórias dos nossos ouvintes e dos nossos também convidados na nossa playlist. Em breve vamos abrir uma caixinha pra você colocar sua música também, tá? Fica tranquilo. Tudo bom. Ó. Quer pensar? Não, já sei, tem na Já ponta da sabe? língua. Eu sou da música eletrônica. Aí, ó. Tá imaginando ela na Adoro. balada. Aí ela Adoro. levanta, ela levanta que começa a bater cabelo, Eu né? adoro. Aí, ó. Então, assim, é a música, uma das que eu mais tenho ouvido, que chama Games Continued, de uma dupla de DJs que se chama Goldfish. Que eu escuto em looping há um ano. Ok. Em looping? Em looping, acaba eu ponho de novo. Ok, vou colocar. Você, Eba. Nayara. Sabe o que eu tô com vontade de colocar nessa playlist? Ei, olha lá. Virgin. Even Flow. Eu lembrei da Jaqueline. A Jaqueline que fala Pure Jam, desse jeitinho aí. Lembrei da Jaqueline. Um abraço pra Jaque. Você sabe que eu não pensei na música de hoje? Eu Então vou pensa pegar uma agora. música... Eu acho que tava faltando essa música na playlist do MandoCast, porque esses dias eu vim de Charli XCX aqui e não falei nada. Vou colocar uma música que se chama... Eu vou falar a pronúncia errada, gente, porque é o Brasil, Eu tá? também, você Não sabe fui como é que eu educado falo na isso. escola pra falar inglês, não. Fui educado pra falar português e falo mal ainda. Sympathy is a knife, tá? Simpatia é uma faca. Por quê que eu vou colocar essa música? Ai, ai. Eu passei por algumas situações nesses últimos dias, que já não são últimos dias, porque já estão em setembro nesse Já vai ter episódio. passado esses últimos dias. Últimos dias de agosto, galera. É sobre. O que é a questão, gente? Pessoas que são simpáticas com você pra te dar facadas. Ai. É. Olha a E faca. essa música é uma música, assim, alvo de uma treta homérica. Gosto de trazer tretas, gente. Você gosta de fofoca? Dá mais um tempinho aí na academia, finge que você tá esperando o seu Momento, olha a língua, treino. com o Iratã. O que acontece? Charli XCX era muito amiga de Taylor Swift. As duas, pipipipopopó, uma abriu o show da outra. Só que ninguém consegue ser amigo da Taylor Swift. Todo mundo, uma hora ou outra, vai brigar com a Taylor Swift, porque é disso. É igual a Anitta, gente. Todo mundo briga com a Anitta e depois volta a ser amigo, tá tudo certo. O que acontece? A Charli lançou esse disco foi muito... Ele chama Brat. É um disco que foi muito bem quisto pela crítica. Inicialmente a crítica ali da Europa, que é da onde ela é. E na semana que ela lançou esse disco, a Taylor Swift falou assim: ai, gente, vocês não queriam um CD novo meu? Toma aqui pra vocês, um de remix. E ela, que era, tipo, muito amiga da Charli, não deveria ter lançado, porque a fanbase da Taylor é uma fanbase muito forte. Uma das maiores fanbases que tem no mundo. E aí, o que acontece? Ela fez isso, lançou esse disco e afundou o lançamento da Charli. A Charli performou em segundo lugar. E nisso a Charli lançou essa música já sabendo que isso ia acontecer, porque parece que ela previu. Então ela deu... Depois pesquisem essa música, que tem assim, shades e mais shades. E a Taylor Swift é a rainha da shade. Ela sabe mandar uma shade muito bem. Brigas de Taylor Swift com Katy Perry, enfim. A Charli desceu ao nível da Taylor e mandou uma indiretona pra ela e depois vocês vão ouvir. É uma música muito gostosa. O álbum em si é uma delícia. Mas é interessante o ponto que a Charli traz a respeito de pessoas que são simpáticas demais, mas infelizmente estão aqui, ó, com a faca atrás de você, igual a do Projota. Ai, gente,
deixa pra lá essa época Vem de Big atrás Brother. por não- interesse e depois dá. Isso, exatamente. Vou deixar essa aqui. Não é indireta, mas isso é uma base Tá de parecendo. coisas que tem Eu não vou ir acontecendo. direto pra alguém. Coisas que vem acontecendo na minha vida, gente. É sobre, mas eu não vou. Né? Isso não é uma indireta pra ninguém, mas é uma análise sobre coisas que Não é para aconteceram. você, nosso ouvinte ou nosso espectador. Não, se você quiser dar facada, você chama pra um churrasco. Ô, Passa a faca assim na passado ou bem picanha. passado? Amigos veganos, passa a faca na soja, pode me chamar, vou também. Zero problema. Linguiça do futuro, chama também que nós corta e vamos comer um churrasquinho. Mas vamos lá, a gente chegou no finalzinho do nosso episódio, dona Fernanda Geminiana. Não. Sagitariana. Sagitariana. tá doido? É porque, Eu tô tocando o signo porque o boy dela, gente, é geminiano e a gente tá aqui. Mas você roubou isso dele, que geminiano fala mais que sagitariano. Realmente ele fala muito. É. Mas ele fala mais que eu. Ah, mas é maravilhoso. É a combinação perfeita do zodíaco, gente. É igual o nosso mesmo. Capricórnio rima com touro que rima com virgem. Só que o... Vou rasgar, tá, gente? Virginiano é o dono da gaita. E o taurino gosta da gaita. E o capricorniano é o dono da gaita, mas ele não dá gaita pra qualquer pessoa. Então os dois ficam juntos e o capricorniano fica chupando dedo. Tanto que se você olhar, um é paraíso astral do outro e nenhum dos três fica junto, porque é Tá triste. difícil, hein? Um beijo pra todos os virginianos Como e é que é taurinos. aquele memezinho? É triste. É triste. Não, e os librianos que vão fazer aniversário agora em setembro. Amiga, librianos, um beijo pra vocês. Médiums Aí, ó. maravilhosos. Todos, inclusive meu companheiro é de Libra. Não estaremos aqui no aniversário dele pra eu mandar um parabéns pra ele. Porque, pra quem não sabe, última semana do mês de setembro não tem MandoCast, porque temos um debate eleitoral Maravilhoso. programado. Isso. Eleições Municipais 2024, Terra do Mandu de cabeça. Vai entrar com tudo pra trazer as principais propostas dos candidatos a prefeito de Pouso Alegre. Abrangendo Mas, todos os lados, gente, no debate. e a gente não vai poder apresentar o nosso programa no horário habitual na quinta-feira. Por Uma conta do folguinha, mas não é tão folga porque a Nayara vai trabalhar e eu também. É sobre isso, já tô acostumado. Então, é o quiz. É o bate-bola que a gente vai fazer com você, dona Ai, meu Fernanda. Deus. Já dá aí uma pensadinha. Vou te trazer uma deixa, você me fala a primeira coisa que você pensar. Quiser desenvolver raciocínio é livre também, sem problema, tá? Ajuda pros universitários, pode pedir? Pode pedir. A gente descobre o ponto aí, aonde tá o nozinho, espeta e nós vamos junto. Arrasou. Vamos lá. Vamos começar então, Fernanda. Um conselho pra quem tem dor crônica. Durma bem. Um alívio. Tirar o sapato de salto ao chegar em casa à noite. Uma dor. No trapézio. Essa aqui, ó. Ó, de postura terrível. Aí quando a gente faz aquele exercício assim na academia. Essa aí. Me especializei em dor porque... Eu tô formulando como eu vou falar. Você contou do caso que te inspirou, Então, mas o que é exatamente te isso. faz? Não gosto de ver pessoas limitadas. Quero que as pessoas se libertem. E qual foi o gatilho? Qual foi o gatilho? O caso da mocinha que eu contei. Ele foi o grande pontapé. A genética é... Um divisor de águas. Entrando mais sobre Fernando, um hobby. Maquiagem. Não, e maquia muito bem. Então, hoje eu vim de Sabrina Carpenter. Eu devia ter sugerido uma música dela também. Expresso. Adoro. Não, agora tem outra, né? A Taste, que É. ela fez com a Wandinha, a menina da Wandinha. Pode colocar mais uma. Vamos colocar. Vou colocar expresso também. Vamos trazer cultura pra esse povo, brincadeira. Né? Mostrar cultura pra esse povo. Disse um hobby, mas agora, se você não fosse médica, o que você seria? Eu acho que eu seria alguma coisa dentro da área de comunicação. Já, assim, eu sou uma médica que trabalha com gestão também, então provavelmente eu seria gestora. Só gestora. E daria muito certo, inclusive em comunicação. Deixa esse adendo. O que espero do futuro para o tratamento da dor? Eu quero que seja um assunto comum. Eu gostaria que no futuro fosse tão na cara igual Outubro Rosa, Novembro Azul. Eu queria muito que a dor crônica e a dor fosse um assunto que as pessoas dominassem, tanto quanto a gente vê
em setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Esse é o meu pleito. Finalizando, Fernanda por Fernanda. Criativa. E determinada também, porque, nossa, eu não... Tem alguns Dói, casos... né, amiga? Não, eu vou falar, tem alguns casos que eu fico assim... Enquanto eu não acho, eu converso com quem for. E até eu descobrir. Então, criativa e determinada. Não fica nada sem solução. Às vezes fica, né? Aí a gente sofre um pouquinho, mas nada que a terapia não resolva. Eu adoro ir cavucando até achar a raiz. É sobre. Tem alguma, Nay, pra levar pra ela? Você já fez todas, né? Nossa. Então Danada. tá. Eu posso deixar uma frase pra terminar? Olha aqui. Claro, vai. pode. Mas é que é uma Complementa. frase que eu gosto muito, que eu conheço ela pela autoria do Chico Xavier, que ela fala que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. E essa é a frase para todos os pacientes de dor que estão ouvindo Já vi nosso essa frase bate-papo. realmente. Eu gosto de uma, eu não sei o autor. Eu tinha até um quadro na cabeceira da minha cama, que é assim: tá feliz? Isso passa. Espetacular. Tá triste? Isso também passa. E aí o feliz e o triste você pode substituir por qualquer Tudo. coisa, inclusive a dor. Perfeito, tudo passa. E a gente deseja que você não tenha dores crônicas, nem dores agudas, muito menos dores na sua alma. Show, dor. Que esse aí, a Fernanda, vou falar pra você, vai ter que ralar. Dor na alma é difícil. Nós vamos ter que trazer você pra um outro lado. Mas que esse episódio tenha servido pros nossos ouvintes se conhecerem um pouco mais, sentirem curiosidade por aquilo que eles não conhecem ainda e também terem um encorajamento para procurar um especialista caso precise. Conseguir se cuidar e descobrir mais sobre você para poder levar uma vida bem melhor. É verdade. Ó, É isso. Foi muito bom. Eu quero Descobrimos fazer um muita coisa. convite. Pode Posso? fazer, lógico. Pra quem tem dor, tem familiar que tem dor, quer dar seguimento nesse bate-papo, vem comigo no Instagram. Eu fiz, facinho o nome. DRA de doutora, ponto, sem dor. Vamos continuar essa discussão? Vamos falar de dor, vamos disseminar essa informação. E o que eu puder ajudar, contem comigo. Pode mandar perguntinha lá no direct. À vontade, à vontade. Então, @doutora.semdor, hein, Não galera? manda foto do lombo, não. Por favor. Nossos ouvintes são muito educados. Com certeza. Miga, deixa eu falar um negócio super aleatório. Lá vai. Tem gente escutando a gente na Ucrânia e na Rússia. Você falou no Haiti também. Haiti, Colômbia, mas o top 3, Brasil, Estados Unidos, Israel tá um pouquinho mais abaixo, mas Ucrânia e Rússia estão ouvindo a gente. O que tá bacana. acontecendo, gente? Será que são brasileiros por lá? Provavelmente. Gente, conta de onde você tá acompanhando aqui o MandoCast. Isso pra gente é comenta importante, nas saber quem tá plataformas. do outro lado nos escutando, né? Eu tô te vendo, hein? Uai, o Spotify contou pra mim, você pode contar. Vamos se revelar? Vamos fazer um joguinho? Manda uma mensagem aí. Manda uma mensagem. Oi, eu sou o cara da Ucrânia. Ou a moça, que aí o Spotify me falou quem é a pessoa. Mas eu vou descobrir isso ainda. E eu espero que esse episódio também tenha sido uma forma de aproximar essa pessoa que talvez esteja com alguma saudadezinha do Brasil, da nossa cultura. São muitas camadas, são muitos recortes. Mais uma vez, obrigada, Fernando, por ter vindo pela segunda vez ao MandoCast, né? Trazer muita coisa assim que a gente não tinha nem ideia que existia, né? E também, claro, por contribuir aí um pouquinho pra gente disseminar mais informações sobre saúde, sobre qualidade de vida. É isso. Eu agradeço muito. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito gostoso esse bate-papo. Passamos por tudo, até as tretas da Taylor Swift. E eu descobri que eu tenho bunda murcha. Nossa, que horror! Isso não é cozido? A minha dor lombar é por causa da moto. Isso eu já sei. Agora, esse negócio da coluna, mas vou dar uma reforçada no treino de perna. Fortalecer o bumbum para melhorar a coluna. Bunda quebrada, não consigo, gente. Eu vou dar uma fortalecida nisso aí, ué. Agachamento. Vou investir em lanches fit. Lanches fit. Olha lá. Ué. Aí você agacha pra comer o lanche e você leva ele lá pra cima. Exato. Agacha de novo, vai dar certo. Não, porque aí pra buscar o lanche eu tenho que descer a escada.
Já é um exercício. Agora, porque depois vai de elevador. Eita, nós. Gente, olha, um beijão enorme pra vocês que estão nos acompanhando. Não esqueça de participar, compartilhar os episódios, seja pelos tocadores ou YouTube, por onde você nos acompanha. Deixa aí seu recadinho, segue a gente. Manda aí o que você tá achando do podcast e do episódio que você tá acompanhando, tá bom? Pra gente sempre é muito bom pra ir tentar melhorando. E, claro, né, trazer também muito mais coisas. Se você quiser, pode deixar a sugestão aí de entrevistados. E o próximo episódio, pra finalizar o ciclo de setembro, não vamos dar spoiler. Vou dar spoiler, mas não fala quem é, não. É uma voz conhecida. Nossa, em todo o Brasil. Que se ela falar, você vai falar assim, gente, eu conheço essa voz de algum lugar. O que tá acontecendo? Igual o Sônia Abrão. Eu tenho orgulho de ter começado no rádio profissionalmente por um convite dela. Vai ser polêmico, hein? Gente, é uma babado voz... e confusão. Vamos só adiantar? É uma voz que está presente nas telinhas dos brasileiros. É da TV mais feliz. Pronto, falei. Ai. Não, mas tá em várias. Não tá só lá, não. Tá em outros lugares também. Já trabalhei em 300 rádios. Conhecidíssimas. Sabe aquela vozinha animada que fala do programa? É por ela aí. é daquele jeito, ela leva alegria às pessoas. Gente, é um acrônimo da Nayara. Eu vejo ela, ouço ela, é a mesma coisa da Nayara. Por isso que a gente dá Só que é uma voz que despontou em outra carreira. Nayara tá aqui com a gente, amo muito. E ela tá em um outro lugarzinho. Ela tem outra vibe. Mas assim, a essência é a mesma. Vou só falar o nome de um programinha que a gente falou de reality. Você faz muito bolo? Bake Off Brasil. Você faz muito bolo? Um beijo, gente. Brasil. Tudo de bom. Já revelamos quem é convidado. Até a próxima. Beijo! Tchau. Fernando, obrigado por você ter vindo, viu? Beijo, obrigada, viu? E ó, é isso. Você tá de férias, mas tava aqui comigo gravando. Gente, atazana ele pelas redes sociais, vai. Vai lá me seguir. Eu vou contar uma novidade muito legal. Eu já devo ter contado, né? Só tem ele com esse nome. No post da Fernanda vai estar meu arroba lá. Que é no post de convite que a Fernanda vai fazer no Instagram pra você vir. Vai ter meu arrobinho marcado lá. E você vai lá. Vai ter algumas bombas lá no meu perfil depois. Então. Vou contar. Vai mandar foto do pezinho, não. Não pode. Beijo. Não, depois desse negócio da bunda quebrada, filho. Nossa Senhora. Acabou o meu respeito. Eita, nós. Pode deixar que eu subi em você agora terminando o programa. Que isso? Na sua coluna. Eu fico de pé em cima. Aí resolve o problema rapidinho. Sangue de nossa... Com salto? Não, eu tiro o sapato. Gente, Nossa. Brincadeirinha, viu? Minha amiga não tem chulé, viu, gente? Não tem, não. Os pés da minha amiga são cheirosos. Mentira, não vai ser na mesa, não. Ele vai deitar aqui no chão mesmo, aí eu subo em cima da coluna. Tá dele. louco subir nessa mesa aqui, o negócio. Você aguenta? Eu acho que eu tô com 56 agora. Quilos. Amiga, acho que não, hein? Não? Então deixa. Então, você vai ter que... Realmente tem que marcar consulta quando eu tô de Fernanda. Amiga, o meu caso mesmo é caso de doutora Ali. Uma hora eu explico a piada. Gente, Ali. Um beijo. Tá? Tchau. Tudo de bom. Beijo. Sextou, hein? Não tem mensagem do Cauã falando que é sexta-feira, mas você já sabe o ritual. Sextou, gente. Sexta é dia de maldade. Isso, É dia de tocar campainha e sair correndo. Não, isso era só quando era criança. É dia de levar o mozão pra comer num restaurante duvidoso. É dia de, quem sabe, alguém planejar um pedido de noivado. Que tá, Eita. assim, né? Precisando de uma surpresa das boas. Abafa. Abafa. Um beijo, Ai, gente. ai, Agora ai. vamos embora mesmo. Chega. Tá bom, tchau. O bom da gente não fazer ao vivo é que o Marcos não sabe que a gente tá aqui até 10h30, né? Ele vai saber. Tchau. Vou ter que bater o ponto. Eita, Tchau, gente. Beijo.